Olá a todos, bem-vindo novamente à conversa com o Rodolfo Basílio. Hoje eu tenho um convidado aqui especial, Guilherme Augusto, da empresa de marketing Simple Agency. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, Rodolfo. É um prazer estar aqui. Isso aí, Guilherme, já se conhece há muitos anos, não? Muitos anos, desde 2013, se eu não estou enganado, final de 2013. Sim, vamos começar um pouquinho com a sua jornada como empresário. Como é que você começou a Simple Agency? Qual foi o momento? A Simple Agency, cara, eu tava trabalhando numa empresa, numa outra agência anteriormente, e eu já tive experiências anteriores com uma empresa que eu tinha antes, mas não era nessa escala, não era 100% dedicada. E aí eu não estava muito feliz nessa empresa que eu estava trabalhando. Era uma empresa que fazia ABM Marketing e eles eram especializados em atender empresas tipo BT e outras empresas grandes, Amazon, AWS, etc. Mas eu não estava 100% realizado ali. E no meio do caminho, eu também estava conversando já há algum tempo com quem é meu sócio hoje, o Felipe Francisco, e a gente sempre trocava ideia, fazia algumas coisas pequenas juntos, tal, de business, ideia brainstorm. E aí o Felipe me ligou um dia, eu estava no horário de almoço, e aí ele me perguntando coisa de software, etc. E ele falou, cara, então, estou pensando em abrir uma agência, estou fazendo isso, tal. E ele falou, não, mas você está feliz aí, está tudo certo, mas qualquer hora, de repente, a gente troca uma ideia. E ele não sabia, né, mas eu já não estava muito assim. E aí, nisso a gente ficou, falei, vamos tomar um café então. Fui lá, encontrei ele, a gente tomou um café, começou a trocar ideia, e ele falou, cara, essa é a minha ideia e tal. Ele falou, você não quer vir comigo? Aí eu falei, cara, eu preciso pensar, né, porque sabe onde eu tô, e etc, trocar segurança. E aí eu pensei por um tempão, cara, acho que deu umas 24 horas, aí eu liguei para ele de volta e falei, cara, tô dentro. E a gente começou. Sim, e antes disso, né, eu acho que o interessante é que antes de montar a Simple Agency, você também trabalhou para TikTok, essas empresas grandes também, não? Por um Trabalhei, determinado cara, tempo, não? sim, eu tive uma experiência no corporativo, trabalhei para o TikTok como gerente regional de marketing Sim. para SMBs, né, pequenas e médias empresas. E a área que eu trabalhava era da Europa, Oriente Médio e África. Então foi uma experiência bem legal. Eu entrei no TikTok quando estava... Começando. Não começando, cara, mas foi no começo de 2022. Tá. Então a empresa ela tinha explodido exponencialmente, mas como você deve imaginar, até por questão na época estava todo mundo trabalhando remoto, etc., a estrutura interna não conseguiu acompanhar a necessidade que a empresa tinha para atender todo Sim. mundo, etc. Então, para resumir, era um caos interno, né? E isso é uma área que eu acho que eu me dou muito bem, porque o meu pensamento ele é muito estruturado, ele é lógico, ele é processual. Então, quando eu entro num ambiente desse, que não tem processo, não tem nada, e aí precisa criar do zero, eu acho que eu me dou bem, entendeu? Então, ali eu estava relativamente no meu conforto. E também uma experiência muito legal de trabalhar num time global, né? Então, trabalhava com o pessoal desde da Califórnia até Singapura. Então, foi uma experiência bem legal. Sim, e o TikTok, ele tem, não sei se por características, é uma empresa hiper agressiva em relação ao trabalho, não? Eles puxam bastante o trabalho, não? As horas de trabalho, não? Hora Então, extra, é não interessante, tem cara. horário, como que é essa... A cultura de trabalho na China, ela tem um pessoal que chama de 996, que é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias na semana, né? Tá, Então, eles realmente trabalham bastante. Mas o TikTok ele é dividido entre praticamente duas operações. Uma é o TikTok dentro da China tá, e outra é fora da China. E principalmente aqui na Europa, até Estados Unidos, cara, por questão de aceitação cultural e etc., pelo preconceito que tem com essa coisa da China e tudo mais, eles se adaptaram 100% à cultura local, entendeu? tá. Então, assim, ainda existe a necessidade de trabalhar, principalmente na época, porque, como eu estou falando, a empresa precisava de gente que trabalhava bastante, tinha muita Sim. coisa para ser construída, etc. Então, naturalmente, acontecia de você trabalhar fora do horário. Já aconteceu comigo, pelo menos, de começar a reunião à meia-noite, porque eu estava fazendo reunião com o pessoal que estava 8 horas antes e 8 horas depois de mim, entendeu? Como eu falei, da Califórnia até Singapura. Então acontecia isso, começava a reunião meia-noite, terminava 1 e pouco da manhã, entendeu? Mas isso não era necessariamente um requerimento da empresa. Era uma necessidade de trabalho, como se você entrar em qualquer empresa. Pode ser uma empresa pequena também, que está começando, que precisa dessa agressividade, etc. Se você veste a camisa,
Você vai trabalhar mais do que das 9 às 5 da tarde, com certeza. Sim, e como é que é essa transição agora do corporate, do corporativo, de trabalhar para um TikTok, para uma empresa grande, essas techs e tal, e agora montar uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa, para começar a servir a comunidade, os empresários. Como é que é essa transição aí? Como é que você se adaptou de uma coisa para outra? Cara, eu já tinha um contato com o pequeno e médio empresário antes do TikTok, né? Então, desde quando eu comecei, na verdade, trabalhando em agência no Brasil, era contato com o pequeno e médio empresário. Tá. Aí eu vim para o Reino Unido, trabalhei em restaurante um tempo, mas aí é fora, né? Trabalhei na Vértice, então era também o contato com o pequeno e médio empresário. Depois eu fui para o TikTok, pequeno e médio empresário, mas é outro sistema, outra escala, completamente diferente. E aí voltei depois para a agência de IBM, e aí não era pequeno e médio, mas aquilo ali foi um período transitório. E com a minha empresa, cara, eu acho que, pela minha experiência, B2B para SMBs é onde eu estou mais confortável. Então, os princípios são os mesmos, né? O que muda muito é o processo, a escala, quantas pessoas são envolvidas, quanto tempo demora da decisão até você realmente executar alguma coisa, orçamento, processo de aprovação e etc. Especialidades que você tem, o recurso, e isso é definitivamente em outra escala. Mas os princípios são os mesmos, eu acho. E qual que é a finalidade principal da Simple Agency hoje? Qual que é o objetivo principal da empresa? Cara, a gente tem duas frentes, vamos chamar assim, tá? Uma é a frente de branding e posicionamento, e isso a gente faz tanto para empresas quanto para pessoas também, para founders, para líderes e tudo mais. E o outro braço é conteúdo, ajudar a produzir conteúdo e tudo mais, tá? Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa, ela quer fazer um posicionamento diferente de onde ela está. Porque ela está se sentindo vulnerável, ela está brigando por preço, tem um concorrente que a barreira de entrada é muito baixa, então se chegar dois no mercado e brigar, ele vai ter que dividir o dele e vai perder. Sim. Então esse cara, normalmente é um empresário que já está um pouquinho mais maduro na trajetória dele, tá? E esse cara fala, eu preciso me blindar de ficar brigando por preço. E aí ele vai olhar para a empresa dele, que já está faturando e etc., mas o que está, às vezes, bloqueando ele? O valor percebido dele é baixo, ele não tem uma marca que é bem posicionada. E aí a gente vai entrar e vai ajudar esse cara, vai entender qual que é a estratégia dele, a gente faz todo o manual da marca para ele. Se ele precisar, o que na maioria das vezes precisa, a gente faz também uma identidade visual nova, às vezes é do zero, às vezes a gente já pega o que ele tem e muda, entendeu? E ali vai ter toda a parte estratégica e a gente planeja também, fala, esses daqui são os milestones, a gente vai entregar isso daqui para você nos próximos 3, 6, 12 meses, e a gente faz a tática para conseguir criar o conteúdo dele, com pilares e etc. Isso é o que a gente faz de principal, tá? Mas, como a gente tem estrutura para poder fazer isso, a gente precisa de designer gráfico, a gente precisa de web designer, a gente precisa de estrategista, a gente precisa de gerente de social media e tudo. Então, a gente também pega trabalhos esporádicos. Eu preciso de revisitar meu website porque a minha customer journey, eu não sei como é que ela está. A gente pode fazer também. Então, a gente faz tanto longo prazo quanto projetos fixos. Tá, então vocês também atuam como não só especificamente nessa área de montar o branding pessoal da pessoa, de fazer os podcasts e tudo mais do canal digital, mas também como empresa tradicional de marketing também, então. Tradicional. Trabalho com website, com coisa, com campanha, tudo isso aí, todo serviço. Tudo isso, porque esse não é o objetivo final, né? O objetivo final do empresário não é, na maioria das vezes, não é eu quero ter um podcast, não é eu quero postar na rede social. Sim. A empresa precisa faturar. Né? Claro. Então, o objetivo do cara é como é que eu vou me posicionar para eu faturar mais, ou para eu aumentar minha margem de lucro, ou para eu atender um público diferente, qualquer que seja esse motivo. Então, a gente vai no objetivo principal e não só para no que a gente chama do deliverable, né? Sim. E aí, que fase que vocês estão hoje da fase do ciclo de crescimento da empresa? A gente tem início, sobrevivência, crescimento, maturidade, declínio, inovação. Onde vocês estão nessa fase? A gente está um baby, cara. Baby. A gente começou a agência literalmente 12 meses atrás, entendeu? Então, foi um ano muito interessante porque, de novo, a parte de fazer o setup de processos, contratação, entender como é que qual que é o serviço que é legal para a gente oferecer também e como, aonde que a gente agrega mais valor para o empresário, aonde que não vale a pena a gente mexer, entendeu? Então, eu acho que a gente agora está na fase de setup ainda e eu falo de maneira bem humilde, cara, eu acho que isso daí vai pelo menos por mais um ano, porque o nosso objetivo não é necessariamente o volume, é entregar um trabalho
com cuidado, entendeu? E fazer bem feito. Não Sim. necessariamente ter uma carteira de clientes grandes, mas os clientes que a gente quer pegar e cuidar bem deles. Sim, que é entendeu? essencial também, né? Se você cuidar mal do cliente, não, Na minha não tem opinião jeito, pessoal, Rodolfo, existem perfis diferentes de empresas e de empresários, tá? E de profissionais também. Tem profissional que ele é bom no volume, que é um cara rápido, ele é despachado, etc. Mas a atenção ao detalhe dele não é a melhor. Sim, ele fica sempre naquela agência do one-off. Faz um trabalhinho esporádico, faz isso, faz aquilo, Exatamente. mas não tem um relacionamento a longo prazo com o cliente, é isso? Às vezes até tem, cara, mas não é um trabalho que eu pessoalmente colocaria no meu portfólio. Tá, entendi. Entendeu a diferença? Então, eu gosto de fazer alguma coisa que eu me orgulho de ver. Falar, cara, isso daqui eu acho que tá bom, entendeu? E não só entregar, manda a fatura, recebi e tá pronto. Entendeu? O objetivo é um pouco diferente. E talvez se preocupar com o resultado também, que é como é que a gente vai realmente trazer o cliente. Exatamente. Porque tem muito de agência, nesses 20 anos que eu venho empreendendo aí, eu já tive agência de tudo que é lugar, eu já tive agência interna, eu já tive agência externa, eu já tive agência no Brasil, eu tive agência nos Estados Unidos. Meu, tudo que é opção eu já testei. E assim, não é fácil você conseguir encontrar uma empresa de marketing ou uma agência que vai realmente te dar o resultado. Por que isso aí? Cara, a gente costuma falar que, como agência de marketing, é muito fácil de agradar o cliente. É só você entregar o que você prometeu. Sim. Entendeu? Porque eu imagino que como o cara que trabalha em marketing e também o cara que trabalha em vendas, o trabalho dele é vender. Sim. Entendeu? Tem perfis diferentes, mas via de regra o trabalho do cara é vender. Então, ele promete muito e entrega pouco. E o empresário que está do outro lado, algumas vezes também o empresário não entende exatamente o que ele quer, o que ele precisa, tá? Mas, e aí, quando acontece essa soma, o cara que promete muito, entrega pouco, junto com o empresário que também já não sabe muito o que ele precisa, não sabe mensurar o resultado, etc., aí é onde, entendeu, dá um desastre. Então, vamos lá. Então, como é que o empresário evita de cair nessa armadilha? Porque, no meu caso pessoal, por exemplo, eu caí nessa armadilha várias vezes. Então, como é que você não cai nessa armadilha? Eu cheguei a ter minha agência interna dentro da minha empresa, com 5, 6 pessoas trabalhando full time, para poder dar conta do meu trabalho, quando eu tinha aquela multiparticipação em algumas empresas. Como é que você evita esse problema? Cara, eu começaria do seguinte princípio. Você vai conversar com uma agência, se eles não te perguntarem qual que é o seu objetivo como empresa, tentar entender a sua empresa, etc., para mim, já acende uma red flag ali. Porque aí significa que o cara ele vai aplicar no seu modelo de negócio o serviço genérico dele. Sim, o template. Exatamente. É o que eles falam que para quem está com o martelo na mão, tudo que ele olha é prego, entendeu? Então, a agência que chega e, de repente, para essa agência ou para esse profissional de marketing, etc., é fácil ele vender o que? Eu vendo um pacote de, sei lá, de rede social, por exemplo. Ele não está necessariamente preocupado com o seu negócio. Ele está preocupado em entregar o serviço dele para você e te cobrar. Sim. Entendeu? E o seu resultado, cara? Por que ele vai fazer um gerenciamento de rede social para você? Às vezes ele não é o melhor. Então, eu acho que o primeiro passo de todos é o empresário ele ter clareza nos objetivos dele. O objetivo que ele tem, qual que é o recurso, quanto de orçamento que ele tem, quanto que ele não pode gastar, qual que é o recurso material humano que ele tem internamente, porque o marketing é uma peça da equação. Sim. Ele não vai resolver o seu problema inteiro, entendeu? O trabalho do marketing é raise awareness e trazer leads para o seu business. Dependendo da sua estrutura ali, né, varia de negócio para negócio, depois você precisa engajar com o seu time de vendas, e aí o seu time de vendas que vai pegar esse lead vai converter a venda. Sim. Dependendo da empresa se for um serviço, às vezes você tem um consultor, às vezes não. Então, eu acho que o primeiro passo de todos, cara, e é onde muitos empresários, infelizmente, erram, é quando o empresário não tem clareza do que ele quer e do recurso que ele tem, tanto de orçamento quanto internamente na estrutura do business dele, entendeu? Mas você não acha que, por exemplo, essa questão da sua vantagem de você ser uma pessoa hiperprocessual e estar super atualizado com AI e tudo mais, e ser uma pessoa que se preocupa com o processo, você não acha que isso aí é uma das vantagens que você tem para poder montar uma agência, visto que hoje em dia está cada vez mais processual o marketing, não? Está menos arte e mais processo? E outra, mais conhecimento, mais está atualizado ou não? Você não acha que isso aí faz um diferencial ou não? Cara, eu concordo com você que isso me dá uma vantagem. A questão de ser processual, de estar atualizado com tecnologia, eu sou um early adopter, então estou sempre experimentando e tal. Isso me dá uma vantagem, mas eu discordo do lado que o marketing ele é mais processual hoje e menos criatividade. Eu venho de um background de advertising, né, de publicidade e propaganda no Brasil. Sim. Então,
o criativo, ele faz a diferença. E eu acho que, principalmente agora com inteligência artificial, a parte do criativo humano é o que vai ainda fazer a diferença, porque o volume de ruído na internet, se você pegar desde quando a gente tem acesso a fazer qualquer pessoa consegue fazer um post por texto, depois por foto, depois por vídeo, e agora não vai precisar nem necessariamente da pessoa estar criando isso, ela vai criar uma automação e isso daí vai ser criado automaticamente. Imagina a quantidade de ruído que não vai ter na internet. Sim, mas então eu entendo, concordo com você 100%, mas deixa eu ver um outro ângulo aqui interessante em relação a isso, né? Processo versus criação, versus arte, ou versus o artista, né? Muitos anos atrás, eu quando comecei a empreender, por exemplo, há 20 anos atrás, era uma coisa assim, o que eu buscava, por exemplo, né, como empresário? Nossa, quando eu fazia o website, que vinha aquela arte que vai para a revista, que vai para o jornal, ou um website, nossa, que bonito, todo redondo, tá colorido. Era assim que eu via, sabe? E tinha pouco ainda, tinha um pouco de pay-per-click, um pouco de web optimização, esse tipo de coisa. Mas agora, e essas pessoas, todas essas artistas que eu vou chamar aqui agora, elas não se preocupavam muito com o processo. Eu tenho certeza que, eu não sei se... tenho certeza que inclusive muitas dessas hoje não conseguiram acompanhar essa mudança entre mais arte e agora menos arte e mais processo. Agora, com essa história do processo, algoritmo na social media, que altera processo, AI, plug, software, tecnologia... Eu tô começando a entender que é muito mais processo do que arte. A arte conta, mas se você fizer arte, mas se não fizer o processo, não funciona. Você vai ter uma arte que ninguém vai ver, ou você vai ter uma arte que não vai mostrar o suficiente, não vai ter visualização, porque talvez o marqueteiro, a pessoa que trabalha com marketing, não entende das ferramentas e da tecnologia. É um pouco disso também ou não? Tipo, muita gente vai ficar para trás, inclusive por causa do AI? São duas perguntas que você está fazendo, né? A primeira em relação ao processo e a segunda em relação à inteligência artificial. Sobre o processo, cara, eu acho que o maior impacto que o processo tem no departamento de marketing é em relação à consistência, em relação a prazo e em relação a custo. Porque se você consegue criar uma vez... Porque o marketing você não faz uma campanha e acabou, né? É uma coisa repetitiva. Você faz planejamento de marketing para 3, 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, entendeu? Então, se você não tem a capacidade de escalonar a sua produção, você vai perder prazo, você vai perder campanha, você vai perder data importante no calendário de marketing que está relacionada à sazonalidade da empresa, do negócio, entendeu? Você vai perder clientes. Então, eu acho que a parte do processo, ela ajuda nisso, né? E já fazendo uma ponte com a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, cara, hoje a gente está falando tudo sobre IA, mas a tecnologia de maneira geral, você consegue aumentar essa produtividade exponencialmente se você tem esses processos, né? E ajuda também no sentido de, desde o departamento interno de marketing, não vamos pegar menor ainda, desde o cara que é um freelancer de marketing, até o departamento interno, até a empresa de marketing, ajuda você conseguir entregar o trabalho. Então, essa é a parte processual, eu acho, né? Se você não tem o processo, você não consegue entregar. Agora, em relação à inteligência artificial, cara, tá mudando assim, a velocidade para você ter um paralelo do quão rápido está a adoção de inteligência artificial. A OpenAI, que é o ChatGPT, eles atingiram a marca de 800 milhões de usuários. Tá? Isso foi exatamente 3 anos depois do lançamento, em novembro de 2022. Se a gente imaginar aí que nos próximos 3 meses eles vão alcançar 1 bilhão de usuários, a gente está falando de 3 anos e meio. Vamos chutar para cima, tá? 3 anos e meio para alcançar 1 bilhão de usuários. O Facebook alcançou 1 bilhão de usuários em 9 anos, um pouquinho antes, 8,8. 9 anos, vamos arredondar. Tá? Então, a OpenAI, a adoção do produto dela, ela está mais ou menos 2,5 vezes mais rápido do que o Facebook. Estrondoso o crescimento. Exato. E aí, se a gente fizer uma projeção, né, isso aí é conta de padaria. Sim. Então, o Facebook ele demorou mais 13 anos, depois que ele... 9 anos, 1 bilhão, mas 13 anos depois, ele alcançou 4 bilhões de usuários, agora em primeiro trimestre de 2025. Se a gente aplicar a mesma fórmula para a OpenAI, significa que a OpenAI vai alcançar os mesmos 4 bilhões de usuários, cara. Isso é metade do planeta usando o produto do cara. Nos próximos 5 anos. E se a gente imaginar que a tecnologia, ela evolve, a adoção da tecnologia ela é exponencial, né? Ela é mais rápida ainda, ou seja, menos de 5 anos, você tem 4 bilhões de pessoas usando o ChatGPT.
entendeu? Imagina o impacto que isso não vai ter. E Não. no marketing, inclusive, isso impacta. Imagina que você cria conteúdo, o marketing de conteúdo, inbound marketing, que a gente conhece, cara, que foi um modelo super tradicional, que ajuda a posicionar, educar, trazer leads, etc. Ele está sofrendo muito, porque antes você postava conteúdo no seu blog, ele era indexado no Google, você fazia um trabalho de SEO. O Guilherme quer saber um trabalho de consultoria do Rodolfo Basílio, ou consultoria em Londres. Vou no Google, acho o website do Rodolfo, eu tenho alguma dúvida sobre como é que eu vou crescer o meu business, como é que eu vou aumentar minha margem de lucro, etc. Eu vou lá no Google, caio no website do Rodolfo Basílio, eu leio o seu artigo que você criou, e aí eu conheço você. Olha só, o Rodolfo, cara, eu li 3 artigos desse cara. Esse cara é bom, vou ligar para ele, vou entrar em contato. Né? Antes, para onde que isso está indo agora? Eu vou no ChatGPT. Como é que eu faço para aumentar a lucratividade do meu negócio? O ChatGPT, ele vai pesquisar uma série de websites, incluindo do Rodolfo Basílio, do Guilherme, do João, do Joaquim, e vai me dar a resposta. Eu não vejo a sua marca. Sim. Então, o criador, o SEO tradicional, o marketing de conteúdo tradicional, principalmente no Google, ele está sendo canibalizado pelo ChatGPT. Então, você virou um educador white label para o ChatGPT, ou para o Claude, ou para o Perplexity, para o Grok, qual que seja a tecnologia. Mas entendeu? ainda não funciona. Então, a gente já vai voltar um pouquinho para a agência, mas já falando nesse ponto. Então, mas o SEO, o pay-per-click, então ainda não funciona ou ainda funciona, ainda é parte da estratégia? Só para eu entender também. São duas coisas separadas, né? O SEO, cara, é quando você ranqueia organicamente no Google. Isso. Então, você tem que criar o conteúdo, coloca uma série de parâmetros lá no seu blog, etc. E aí você faz uma oração para os deuses do Google e espera que eles vão te achar e te ranquear. Tá. Né? Mas isso funciona ainda? Tem que continuar fazendo isso? É o que está tomando mais porrada. Tá. Mas tem que fazer ainda? Sabe por quê? Pessoalmente, eu acho que se você já está fazendo isso, depende da sua indústria, viu, Rodolfo? Não tem, cada caso é um caso. Tá. Mas eu acho que se você pode, vale a pena fazer, porque isso te posiciona. Sim. Mas você não pode mais esperar, se isso era a sua fonte de gerar leads, etc. De novo, marketing de conteúdo, inbound marketing, é muito baseado nisso para geração de leads orgânicos. Tá. E isso está saindo, porque o próprio Google eles estão implementando o que eles chamam de Search Generative Optimization, que é, você vai na página do Google agora, e aí quando você digita alguma pesquisa, a própria AI do Google já lê quais são os resultados e te dá o resumo ali em cima. Tá. Entendeu? Já está lá, né? Já está lá. E é uma coisa que... E é white label, né? É o white label do Google. Entendeu? Então, antes, você via o link da empresa lá, você vê o domínio da empresa, entendeu? Isso é orgânico que a gente está falando, tá? Agora, o Google está lendo os links e já está te dando resultado lá em cima, então eu não vejo mais a sua empresa. Então, conclusão, entendeu? deixa eu ver se eu consigo entender uma coisa aqui. Então, talvez o ideal seria trazer o tráfego, as pessoas, por exemplo, para o seu website, para querer saber um pouco mais sobre você, e lá ele vai ver o seu blog, ou lá ele vai ver a sua informação, e se ele tiver interesse, ele lê um artigo seu, é isso? Ou ele não vai mais ler o seu artigo? Exato. Nesse Cara, caso, só para fechar o ponto do Google AdWords, que é uma parada separada. Aí é pay per play, entendeu? Você pagou, tá lá. Aparece. Independente do que você escreve. Não, aí eu acho que já tá no oposto, porque aí é previsão minha. Eu acho que ChatGPT, Perplexity, não sei se o Claude, mas provavelmente Grok, Google Gemini, com certeza eles vão adotar esse princípio também. Porque aí, se está todo mundo adotando, como a gente está falando, a gente já tem 1 bilhão de pessoas só no ChatGPT. Olha para onde todo mundo está buscando. Vai ter que pagar ou não? Se eu pago para aparecer no ChatGPT... Vai ter que pagar cada vez mais. Eu imagino que sim. Tá. Eu acho que esse é o próximo. Essa é a próxima fase, talvez. Exatamente. E aí, cara, se você tem orçamento para pagar, você aparece. Entendeu? Se você não tem, você está meio que à mercê. A gente está num período de transição, tá? Sim. Então é difícil fazer previsão. Mas pelo menos até onde eu vejo é para esse lado que o mercado está indo. E sobre a produção, cara, no seu blog, de novo, depende muito da sua indústria. Você tem um restaurante, por que você vai ter um blog? Entendeu? Um restaurante que você tem, sei lá, 70 pessoas e aí você atende o pessoal do bairro, etc. Para que você vai ter um blog? Entendeu? Você não precisa necessariamente... Ou você pode ter um blog, dependendo da sua estratégia, cara, mas isso daí, na sua ordem de prioridades. Vamos falar do pequeno e médio empresário. O cara não tem orçamento para tudo, né? Exato, entendeu? Então ele tem que priorizar. É daí que vai vir a maior receita do cara, é isso que vai trazer o maior impacto no business do cara. E aí, mais uma vez, a gente está falando do perfil de agentes que chega e fala, não, você tem que fazer isso. Ou o cara que você vê um vídeo na internet, o cara, não, se você não faz isso no seu business, você está perdendo dinheiro. Pô, o cara não conhece seu business, ele não sabe qual é o seu objetivo, não sabe entendeu? Qual é a sua realidade, etc. Então, varia de negócio para negócio. Cara, na minha opinião,
Eu acho que se você está na área de serviços, por exemplo, que é importante, de repente o blog ele te ajuda a posicionar, ele ajuda depois que o cara... vamos falar na jornada do cliente. O cara que não te conhece, o cara que te conhece e o cara que já está ali considerando comprar o seu serviço. Tá? O blog ele vai ajudar você nurture the lead, na minha opinião. Então você pega um lead que ele acabou de conhecer e ele está considerando, comparando você com vários outros provedores. Se você tem um website legal, se você produz conteúdo, se você educa o seu cliente, etc., você já está na frente. Já que você está falando de blog, que legal, já que você está falando de blog, vamos falar um pouco sobre o blog, por exemplo. No meu caso, por exemplo, no meu blog, eu gosto muito de escrever. A minha utilização do ChatGPT é mínima, né? É mais para formatar, é para revisar, corrigir, é mais isso, porque eu gosto de escrever. E tem muita gente que talvez está entrando no ChatGPT e copiando o conteúdo inteiro do ChatGPT. Maravilhoso. Como é que diferencia uma coisa da outra e quem está vendo, quem está lendo, o leitor, ele consegue diferenciar o meu material que eu escrevo, 90% e 10 reviso, do 90% copiado e 10 reviso, não? Eu acho que o cara que é assíduo usuário do ChatGPT, ele consegue ver alguns sinais ali, que o ChatGPT ele tem o próprio tom de voz genérico do ChatGPT, né? Mas se você sabe usar a ferramenta, você coloca o seu tom de voz, o meu tom de voz do Donald Trump, de quem você quiser, entendeu? Xi Jinping, etc. E eu acho, cara, que o que o LLM faz? Ele pega a média, ele vai pegar a informação que tem na internet, né? Sim. E ele joga ali para a média, na minha opinião. Tá, o mais padrão possível. Padrão, exatamente. Então, como você dá o seu prompt, vai impactar massivamente o resultado que vem, tá? Então, o usuário ali, ele consegue editar e mudar completamente o resultado. Mas vamos colocar a via de regra padrão, cara, ele vai escrever um tom de voz ali que é genérico. Para o cara que ele é abaixo da média, eu não entendo, eu não conseguiria, por exemplo, escrever um blog sobre diferentes tipos de sistema de surround na casa. Não consigo. Não é meu expertise. O ChatGPT, ele vai pegar o meu conhecimento que está aqui e vai jogar para a média. Para mim, eu vou parecer muito mais inteligente do que eu sou nesse ponto. Entendeu? Sim. Um cara que é expert, um cara, sei lá, vamos falar de neurobiologia, por exemplo, ele vai ver um artigo do ChatGPT, ele vai falar, caramba, isso é muito porcaria, perigoso. Não? Não necessariamente que porcaria, não, eu digo... mas ele vai falar, isso aqui é muito perigoso. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele é um especialista e ele entende, então ali tem uma margem de erro muito maior. Tá? Então, eu acho que o material humano, a política que a gente tem na empresa, porque a gente usa muito inteligência artificial e a gente vai usar cada vez mais, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas a política que a gente tem na empresa é a política do sanduíche de AI, que a gente sempre tem um ser humano antes, que é responsável por dar o comando, por controlar o prompt, etc. Esse cara tem que ser um expert, e muitas vezes ele tem que ser um expert em duas áreas, que é o que está mudando no mercado. Ele tem que entender de inteligência artificial, da ferramenta que ele está usando, e ele tem que entender do expertise para a finalidade que ele está usando a ferramenta, ou seja, se ele é um médico, ele tem que entender de AI, mas ele também tem que ser um médico. Sim. Se ele é um consultor, ele tem que entender de AI, mas ele também tem que ser um consultor. Então, esse cara é o Subject Matter Expert, e tem o AI, que vai processar, vai fazer a automação, vai criar o que a gente pedir para ela fazer ali, e do outro lado, tem que ter um ser humano também que vai pegar aquilo ali, vai validar antes de jogar para fora, entendeu? Então, tem como se fosse o controle de qualidade, que mais uma vez é pelo expert. Sim, já vai dar uma vantagem absurda, não? De conseguir fazer toda a parte de dentro do sanduíche, não? Isso aí. O que eu acho que muita gente cai na falácia ou no clickbait que o pessoal faz, que, cara, vou te dar uma automação que vai gerar dinheiro para o seu business enquanto você dorme. E aí o cara cai no cara que está fazendo um clickbait lá. E não dá, né, no final, né? Nunca dá, né? Tem um caso de cada 1000 que dá. Não dá, cara. Não dá. Dá para você fazer coisas assim, maravilhosas, pontuais. Sim. Eu quero fazer um puta vídeo legal que é criado que antes você precisava de, sei lá, 3, 4 pessoas fazendo CGI, etc. Dá para fazer. Dá para você gerar imagem, dá para você criar texto, post, dá para fazer. Mas na utilização prática, no dia a dia, beleza. Você tem o ajuste fino daquele vídeo? Hoje ainda não, entendeu? Então, você precisa da inteligência artificial e aí ele vai fazer, sei lá, 70% do trabalho. Em alguns casos vai fazer 10%, em outros casos vai fazer 70%. Mas você ainda precisa, se você, de novo, controle de qualidade,
Se você quiser um material bom, você ainda precisa do ser humano, que é o especialista naquilo ali. Se for um editor de vídeo, se for um cara que edita foto, ou se for um copywriter, qual que seja o motivo, ou um graphic designer, que ele vai pegar aquilo ali e vai falar, cara, AI me adiantou 80%, agora deixa eu só ajustar isso aqui, pum. E aí sim o trabalho fica bom, entendeu? Mas só a inteligência artificial sozinha, ainda, na maioria das vezes, não. Quando funciona é a exceção. Funciona, mas é a exceção, não é a regra. Sim. Como é que é a divisão de trabalho, né, de tarefas, de responsabilidades entre você, o Felipe Francisco e a equipe? Como é que você organiza isso aí? Vocês são sócios, não? Então... A gente é sócio na agência. Cara, basicamente, eu não faço nada e o Felipe toca a operação. Então, para mim fica fácil. Sim, eu só fico passeando, entendeu? Não, brincadeira, cara. A gente tem um overlapping ali do que a gente faz dentro da empresa, né? Reunião de time, etc. A gente está sempre muito envolvido no que está acontecendo, até porque é muito bom para nós dois, porque ele também tem um background de marketing, trabalha na Meta e etc. Sim. E a gente tem algumas habilidades que são iguais, mas boa parte das vezes a gente não tem a mesma habilidade. Então, qual que é a maior habilidade do lado dele e a da sua que se completa? Cara, eu acho que o Felipe ele é um cara muito mais online, muito mais de rede social, muito mais de parte de lançamento, essa parte de rede social de maneira geral, e ele também trabalha na parte estratégica, né? Tá. Óbvio. Mas essa é a parte que ele tem e que eu não tenho / não gosto. Não é muito o meu perfil, Sim. tá? E a parte mais, eu acho, de processual, do business, etc., na teoria é onde eu entro mais e aí ele fica um pouco mais tranquilo. E, de novo, tem um overlap gigante entre o que a gente faz, né? Não é nada excludente, não é que ele só faz isso e eu só faço aquilo, mas na maioria das vezes ele, como é o cara mais social, tem mais contato, já tá aí e tal, ele é mais comercial e eu sou o cara mais interno e etc. Você nunca teve um sócio antes em alguma empresa? Teve, não? Porque essa é a primeira empresa que você abre com um sócio, não? Sócio, cara, é a sua não. primeira experiência, não? É a primeira experiência. Como é que tá sendo a sua experiência de ser sócio, meu? Só pra eu entender. É tipo um namoro, não? Ou não? Cara, eu te pergunto que já tive vários, meu. Já tive vários de sucesso e vários de desastre. cara, Vários divórcios no meio do caminho. Cara, vou te falar qual que é a parte ruim da sociedade. Você tem que dividir, né, o que sobra. Não tem jeito, então, né? Não tem jeito. Isso aí... Entendeu? Então, o problema é que o dinheiro que sobra na conta tem que dividir por 2. E aí, você olha e fala, putz, eu poderia estar ganhando o dobro. Bom, é melhor sobrar do que o outro pegar, né, meu? Que eu já tive experiência assim também na minha vida, Já meu. teve experiência assim? Teve, mal, né, meu? Na hora de repartir, quando você vai ver, cadê, meu? O cara já pegou, entendeu? Mas como assim? O que aconteceu? Tomou vantagem, meu. Roubou o sócio, né, cara? Quanta sociedade que não termina com desastre porque descobriu que foi roubado? Meu, um monte, meu. Mas o dinheiro caiu na conta e sumiu, foi isso? Não, às vezes some, às vezes a pessoa paga, sei lá, despesa que não tinha que pagar, essas coisas, meu. Tem tudo que é tipo de E aí, forma. O que aconteceu com o seu sócio, cara? O que você fez? Meu, acabou a sociedade, eu tomei o prejuízo e... Tomou prejuízo? Eu fiquei... Teve divórcio, não é nem divórcio, né? Cada um foi para um lado, né? Porque às vezes não tem nem divórcio nesse caso. Então, Porque o divórcio é quando você tem que separar alguma coisa. Entendi. Nesse caso aí foi... Ele pegou o dinheiro então e aí você acabou a sociedade. Cara, a gente tá precisando de um terceiro sócio na agência. Você não quer entrar, não? Brincadeira, cara. Mas tem a parte boa da sociedade, cara, é que você sempre tem alguém que... Porque eu já tive empresa antes e, cara, o que é o empresário sozinho? Ele é o último homem. Qualquer coisa aconteceu, é ele que tem que resolver. Não importa se é admin, não importa se é, sei lá, financeiro, se é operacional, se é estratégico. É ele, entendeu? Conforme você vai crescendo, você vai contratando mais gente? Vai. Mas o funcionário não entregou, deu um problema, é você que tem que resolver. E quanto maior a empresa, mais problema vai dar, mais em cima de você. Nesse caso, beleza, o dinheiro que cai na conta você divide por 2. Os problemas que caem na conta, o que você faz? Divide por 2 também, entendeu? Então é muito bom porque sempre tem o backup. E isso, na minha opinião, o que ajuda na empresa, cara? Sem contar na parte operacional de estratégia, porque você sempre tem um input externo que cobre o seu ponto cego e etc. Você não cai em viés de confirmação, porque às vezes a nossa ideia sempre é melhor. Sim. Entendeu? A sua ideia é sempre melhor, a minha é melhor. Se você tem alguém que contrabalanceia isso daí, naturalmente tem que ser alguém que tem expertise, que você respeite, etc. Você não vai escutar um mecânico e perguntar para ele como é que você acha que deve fazer seu dente, né? Não, isso... Então, nesse caso, cara, ajuda na operação, estratégia para cliente, etc. Cara, o nosso cliente ele pega 2 estrategistas. Sim, mas aí, agora eu tenho uma polêmica aqui, já que você falou que tem 2 estrategistas. Agora é polêmica. O estrategista do cliente que ajuda o cliente, que aí vocês escolhem, discutem. Mas e aí o estrategista da agência? O que eu estou pensando
As empresas que eu tive sócio no passado que deram certo, todas elas tinham pelo menos tinham somente um cacique. É uma pessoa que realmente toma a decisão final lá, é aquela que está enxergando para onde a gente tem que ir. Ah, tudo bem, que a outra pode dar uma ideia que vai favorecer, que vai mudar o rumo, que a gente realmente aceitou que vai para esse lado, mas não tem aquele conflito, sabe? Frequente de, quem que é o cacique que está ali na empresa, e aí fica dois caciques, e aí fica uma confusão e a coisa não dá certo. Quem que é o cacique da agência de vocês? Isso que eu tô... Eu não vou falar cacique, cara, mas... Porque tem que ter um cacique, é minha opinião. Eu não sei se tem que ter um cacique, Rodolfo, mas o que eu acho que eu posso falar do nosso lado, cara, é que eu sou o cara chato. Se tiver que... Porque a gente não tem muito ego. Entendeu? O que eu falar pro Felipe, cara, isso aqui eu não gostei, cara, não tem, sabe, essa parada, mas a gente não tem isso, cara, isso é muito fácil resolver entre a gente. Mas entre nós dois, eu acho que eu sou o cara mais chato, eu sou o cara que reclama mais, eu sou o cara que cobra mais, eu sou o cara... E o Felipe, de novo, eu acho que não tem o cacique, cara, porque do meu ponto de vista, eu acho que eu tenho muito apoio nisso, entendeu? Se eu falar, Felipe, eu não acho que a gente deve fazer isso aqui dessa forma por causa disso e disso. Ele vai dar o argumento dele, ele vai mostrar qual que é o ponto dele, por quê, etc. A gente vai trocar uma ideia, assim, que às vezes mais de horas, cara, de verdade. Às vezes a gente volta no ponto e digere, etc. Entendeu? Mas é quem decide no final o que fazer e o que não fazer quando você tem dois sócios. E se tivesse três, ia ser até mais fácil. Ou três pessoas num comitê, quer que seja. Mas o que você está me perguntando, tô pensando aqui, Rodolfo, entendeu? Então, mas o que você está me perguntando, eu acho que se aplica numa situação em que você tem duas pessoas que pensam de maneira diferente e nenhuma das duas quer compromise, entendeu? Quer ceder. Nesse caso, eu acho que a gente teria um problema maior. Porque a gente tem as nossas divergências, cara. Sim, mas aí como é que você evita isso aí que nem está no começo? Mas o que eu estou tentando te dizer é que a gente não tem esse ponto. A gente não chega no ponto de falar, cara, eu não vou ceder, a gente vai fazer isso desse jeito. E o Felipe vai falar, não, eu também não acho que a gente tem que fazer assim, cara, não vai rolar. A gente nunca, pelo menos, a gente está em 12 meses, então, né? Então não tem, talvez daqui, sei lá, vai chegar uma situação em que ele vai falar, cara, eu não concordo com isso daqui, eu não acho que a gente vai fazer assim e pronto, acabou. Pode acontecer? Pode acontecer. Ainda não aconteceu. Tá, mas então vamos ver, para a gente poder evitar talvez essa situação no futuro, se ainda não aconteceu. Se chegar uma situação que a empresa, por exemplo, está crescendo, está bem, tem um monte de cliente entrando, está bem, está entrando dinheiro, está dando lucro, todo mundo feliz. E aí, um exemplo, o sócio, o Felipe Francisco, fala, não, nós vamos para essa direção que eu estou enxergando, e fica naquela coisa que eu estou enxergando que é assim, e você fala, não, mas eu estou enxergando que é do outro lado. E aí, como é que vai conseguir resolver esse conflito de estratégias ou talvez colocar uma terceira pessoa super técnica boa para quando tiver essa situação falar, ó, esse aqui entra para ajudar a decidir para ficar 2-1, por exemplo. Como é que resolve isso? Porque teve diversas sociedades no passado que eu vi, não só minha, mas de outros clientes, por exemplo, de outros empresários, que uma hora, ou na fase de crescimento, na fase de maturidade, que teve essa divergência de visão, um cresce, um não quer, um segura, um quer uma... E ainda mais com essa tecnologia, com essa mudança rápida que tem nas situações, as oportunidades aparecem com uma velocidade enorme, às vezes o empresário fica confuso, quer ir para duas direções, e aí como é que vai decidir essa situação? Cara, vamos lá. Duas coisas. Primeiro, a parte da estratégia da empresa em si, a gente participa, mas quem toma a frente sou eu. Tá? Então, a questão de qual que é o nosso público-alvo, qual que é o valor, ticket médio, produto, etc. Quem toma a frente sou eu, a gente decide de maneira conjunta. Tá? Então, estrategicamente falando, normalmente sou eu que dou o passo à frente. E aí, mais uma vez, Rodolfo, você está me fazendo uma pergunta de um ponto de vista em que eu viria com uma proposta falando, Felipe, eu acho que essa é a visão da empresa, essa é a estratégia que a gente vai seguir, para onde que a gente vai, etc. E ele falaria, não concordo, eu acho que a gente tem que ir para outro lado. Isso nunca aconteceu, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse problema, até esse momento, não se aplica para a gente. Tá, porque ele vai falar, cara, mas por que a gente não faz isso? Não, mas eu acho que a gente deveria adicionar aquilo ali também. E aí a gente vai fazer um brainstorm junto, entendeu? E aí a gente decide. E não tem esse tipo de atrito. Entendi. Então, a parte estratégica... Esse é o primeiro ponto. A parte estratégica, normalmente, quem encabeça sou eu da empresa. Tá. Agora, um critério que eu acho muito importante é o dinheiro. Entendeu? Então, vamos imaginar, numa situação hipotética, que o Felipe trouxe um contrato de, sei lá, 50 mil libras para a empresa, tá? Dos próximos 12 meses. O cliente é primariamente dele. Ele que vai ser o
fazer o atendimento daquele cliente. O contato, logo, o gerenciamento... a gente, de novo, a estratégia da campanha do cliente, participar de reunião, ir, ter que fazer, estar presente, é tudo conjunto. Mas a responsabilidade, primeiramente, é dele. O relacionamento, está dizendo? Exato, o relacionamento é dele. Tá, então, o relacionamento. ele se sente muito mais responsável pelo sucesso daquele cliente do que eu. Se tem uma situação hipotética, acontece comigo também. Se eu trago o cliente para a agência, eu me sinto muito mais responsável pelo sucesso daquele cliente do que ele vai ser. Sim. Então, quando a gente tem divergências estratégicas sobre o que deve ser feito com o cliente específico e não necessariamente com a agência, e aí quem tem a palavra final é quem é o dono do relacionamento com o cliente. Entendi. Entendeu? E aí se a gente colocar as três funções elementares que a empresa de vocês está crescendo enormemente, a gente sabe, a questão operacional que vocês fazem, vocês têm, de uma certa forma, especialidades diferentes. Você é mais técnico-processual, ele é mais comunicação, ele é mais a parte de social media, lançamento e tal. Aí na questão gerencial, talvez vocês tenham estilos de liderança e gerenciamento diferente. Você é muito mais processual do que ele. Sim. Ele é mais no sentimental, no coisa. E aí, e por último, tem a questão estratégica. Quem que é a pessoa que realmente vai dar mais para onde a gente vai com a empresa, né? Nos objetivos estratégicos. Aí, uma vez que a empresa agora começa a crescer, qual que é a ideia de vocês? Vocês vão repartir e falar, eu vou ser mais gerencial processual, também operacional? Como é que vocês vão dividir esse chapéu diferente da empresa? Cara, a gente fez um planejamento, quando a gente abriu a empresa, né? A gente fez um planejamento de negócios, colocou ali para onde que a gente achava que a gente ia crescer, quais são os serviços principais, etc. Quais eram os cargos principais que a gente achou que a gente ia precisar, etc. Mas isso muda, né, Rodolfo? E principalmente com a bendita da inteligência artificial. Porque como a gente investe muito tempo e recursos testando isso para os clientes, cara, tem coisa que a gente investe, 6, 7 semanas testando e a gente chega à conclusão, fala, isso daqui não vai rolar hoje. Vamos colocar na gaveta, daqui 6 meses, daqui 1 ano a gente revisita, mas hoje não vai rolar. E tem coisa que a gente testa em 2, 3 dias, cara, e fala, funcionou. E aí, conforme isso vai acontecendo, a gente vai mudando a estratégia interna, entendeu? Então, cara, o que a gente vai fazer daqui para frente, na minha opinião, é tentar focar mais nos serviços que a gente percebeu que a gente agrega mais valor. Entendi. Entendeu? Que são esses que eu te falei. Sim. E também, cara, criar um relacionamento, criar um portfólio de clientes que a gente sabe que a gente consegue, que o cara tá feliz com a gente, que ele vai falar, puta, esse cara aqui eu não vou largar porque não vale a pena. Porque a gente entrega o que a gente promete, ou às vezes até um pouco mais. Claro. Entendeu? Então esse é o objetivo daqui para frente, cara. O modelo em si da agência, eu acho que ele está bem formatado. Ele já se provou que é válido, ele já se provou que é lucrativo. Que funciona para o cliente também, entendeu? Então isso daí eu acho que nesse momento não tem que mexer. Qual que é o nosso principal desafio então agora? It's a numbers game. A gente precisa estar na frente de mais pessoas, porque a gente percebe que a nossa taxa de conversão é alta, uma vez que a gente senta com o empresário, que a gente conversa, etc. Às vezes não hoje, mas a gente acaba fechando nem que seja um projeto one-off, alguma coisa para fazer uma introdução, etc. A nossa taxa de conversão é alta. O que a gente precisa nesse momento? Está mais exposto a mais empresas e empresários. Vamos falar um pouco sobre precificação versus volume de trabalho entregue, né? E versus expectativa do cliente, talvez. Como é que vocês definem preço e durante a definição de preço, que você define o escopo do trabalho, o que você vai entregar, o que a agência vai entregar, o que acontece quando, por exemplo, ultrapassa um pouco aquilo que foi combinado no escopo? Porque hoje em dia é tão variável essa coisa de, às vezes, o cliente quer um pouco a mais, quer mudar para cá, e ele acaba nem notando, percebendo que na hora que ele muda, o volume de trabalho é maior, o input de vocês operacional vai ser maior, e acaba, talvez, ultrapassando aquele limite que você definiu ali de custo direto e indireto para o cliente. Como é que você lida com essa situação de precificação versus variável versus expectativa? Cara, depende muito do trabalho e do relacionamento com o cliente, tá? A gente tem um valor mínimo que a gente pega trabalho, porque não vale a pena pegar por menos. E aí, se a gente vê que o cliente ele não pode pagar pelo menos o mínimo, via de regra a gente entende que esse cara não é nosso cliente. Não, é isso aí, né? Exato. Mas não é nem só uma questão de valor, viu, Rodolfo? Porque o valor, cara, ele reflete muitas vezes o estágio que o empresário está, não só da empresa, mas no progresso dele como empresário. E o cara quando... eu estou falando de maneira muito genérica, claro, tá? Mas muitas vezes no começo, o empresário ele precisa experimentar vários profissionais de marketing, ele precisa experimentar uma agência, ele precisa experimentar o freelancer, ele precisa experimentar o indiano.
para ele entender qual que é a diferença do cara que é bom e do cara que é ruim. Bom, eu não quero mais experimentar isso aí, porque eu já estou 20 anos experimentando, eu já não experimento mais. Você acabou de provar o meu ponto. Entende? E aí o empresário, depois que ele já progrediu, que ele testou várias coisas, ele falou, agora eu sei o que eu quero. E aí esse empresário, cara, ele é muito mais valioso pra Mas vai gente. custar caro isso aí, meu. Caro e tempo, porque se ele perder o momento dele também, Claro, ele depender mas da esse gente é um de marketing para poder fazer funcionar, e ele pegar uns picareta, meu, eu já vi várias empresas que deu errado no lançamento, perdeu o momento, perdeu o tesão, porque contratou uma empresa de picareta de marketing, entendeu? Então, mas esse você acha que tem que testar tudo, meu, para chegar em vocês, por exemplo, ou Não. no nível de vocês, ou uma agência com a mesma qualidade, não? Se eu fosse ser bem honesto, eu prefiro um empresário que já testou. Porque ele vai entender aonde que a gente agrega valor. E a diferença? É diferente. Sabe por quê? Porque senão eu vou ter que ficar explicando para o empresário por que a gente está fazendo X e não Y. Por que a gente está colocando o amarelo e não o verde. E o empresário ele não vai entender onde é que o retorno vem, em quanto tempo vem, etc. O cara que já testou várias coisas, que ele já está um pouco mais na frente, e de novo, não no tamanho necessariamente da empresa dele, muitas vezes sim, mas não, às vezes o cara está na terceira, quarta empresa dele, entendeu? Ele não fatura muito, de repente o cara fatura, sei lá, 300, 400 mil por ano, mas ele já teve outras empresas antes, ele entende aonde que ele já sofreu, ele entende essa dor que você falou. Esse é o cliente ideal, né? Esse é o nosso cliente ideal, entendeu? Então, o que você me perguntou sobre como que a gente precifica Sim. e como que a gente faz no escopo para controlar o escopo do trabalho. O que eu estou te explicando, cara, que é muito sobre o contexto. E, mais uma vez, a gente não é uma agência de volume. Sim. A gente não é uma agência que montou um pacotinho e quer vender para, sei lá, 50 pessoas diferentes para a gente poder colocar o giro ali. Claro. Não, entendeu? Então, quando a gente tem um relacionamento bom com o empresário, quando é de longo prazo e etc., cara, a gente também entende que a gente vai, às vezes, ganhar um pouco menos aqui, ou às vezes, inclusive, perder, que já aconteceu várias vezes, cara, para manter o relacionamento. Por quê? No final do ano, no final dos 12 meses, a conta fecha, entendeu? E outra coisa, cara, é relacionamento. Relacionamento gera relacionamento, a gente está sempre em movimento, etc. Sim, mas o Profit and Loss tem que ser positivo, não? O Profit and Loss tem que ser positivo, O mas... desempenho... Justo, mas aí... Podemos fazer favor para 20 Não, empresários cara, eu e... concordo com você, mas assim, vou te explicar como que minha cabeça funciona. Como que você calcula o seu custo de aquisição do cliente? Ou qual? Maioria das vezes, o que você vai pegar? Qual que é a jornada desse cara? Quanto que eu gastei em advert? Quanto que me custou para produzir? Quanto que eu gastei aqui interno com o departamento de vendas, etc. Converti um lead, me custou um cliente que me dá, sei lá, na sua empresa que a média do cliente dá 5 mil por ano, vou citar um exemplo. O seu custo de aquisição daquele cliente custou 500 libras. Tá? Se você tem um relacionamento com 5 empresários, 5 clientes seus, cada um desses 5 clientes te traz mais um igual a ele. Você dobrou, né? Você dobrou. E aí, você vai perder um pouco, às vezes, nesse empresário. Eu considero isso como parte do custo de aquisição do cliente. Sim, é um economy of scales para o lead, não? Para o word of mouth. Exatamente. E, principalmente, cara, para o pequeno e médio empresário, tem poucas coisas que são tão poderosas quanto a indicação, quanto o word of mouth. Sim. Entendeu? Então, indiretamente, o que eu vejo? Eu estou perdendo um pouco, às vezes, num trabalho que eu fiz aqui. Esse cara, ele é um cara que ele vai falar bem de mim, ele vai me indicar, ele vai me trazer mais 1 ou 2 clientes. É isso. Isso é parte do meu custo de aquisição de cliente. Isso é um exemplo, tá? Exemplo 2. É um cara que ele não entende o valor que a gente agrega, ele chora no preço, ele pediu 300 alterações. Enche o saco. Ele enche o saco. Isso aí é cliente ruim, meu. Você não para fora. Mas ele não responde, às vezes, demora, sei lá, 6 semanas para responder um e-mail que a gente mandou pedindo isso aqui, tem que ficar cobrando o cara e etc. Esse aí você chuta a bunda, E esse cara não vai me trazer nada. Chuta a bunda desse aí, meu. Eu já fiz um monte disso aí agora. Eu não tenho uma paciência, meu. Então, cada caso é um caso, cara. Óbvio que todo projeto, a gente, como você falou, a gente tenta maximizar o que a gente pode lucrar enquanto a gente ainda entrega um valor muito bom, né? Um preço competitivo e agrega valor para o cara. Mas tem muitas variáveis no caminho. Então, às vezes, a gente consegue bater a meta ali e às vezes a gente vai tomar um pouquinho de prejuízo. Isso acontece, é parte do processo, eu acho. Sim. De novo, a agência é nova, Rodolfo. 12 meses. Tem muita coisa que a gente está fazendo mas o legal é que assim, tudo bem, vamos lá, é uma agência nova, mas na verdade eu não vejo nem como uma agência nova, na verdade, Guilherme. Eu vejo diferente, porque você e o Felipe Francisco, você já vem de anos e anos e anos e anos e anos e anos, especialista na área, você trabalhou como consultor durante muitos anos, para muitos outros empresários, para mim também, inclusive, várias vezes, a gente ainda tem nossa parceria.
Então, assim, é diferente, né? É você fazer uma reimplementação da forma que você está organizando os seus recursos internos e externos e indo para frente. É isso que eu vejo, Ok, entendeu? Porque vamos lá, então. você só empacotou tudo e agora você tem agência. É diferente de quem, Perfeito. pô, vou começar do zero, acabei de me formar em marketing, sei lá onde, e vou abrir uma agência e sou novato, vou começar amanhã, não tenho experiência em nada. Meu, vocês estão em outro nível, por exemplo, em AI. Eu conheço um monte de gente que trabalha com AI, que está fuçando, que está em conhecimento. Nós fizemos, eu e você, inclusive, um laboratório super interessante. Você veio me visitar lá em Maiorca, na questão do AI, na empresa de consultoria, né, barra consultants e tal. E aí foi super interessante que no nosso laboratório de AI, eu, você e a sua equipe, e a minha equipe, a gente chegou à conclusão de que mais do que aquilo não passava. E o AI ele podia ajudar o que a gente queria resolver, mas era limitado, ele ainda não solucionava aquilo. Quer dizer, para a gente poder chegar nessa conclusão, meu. E aí depois eu vi um seminário super interessante de uma empresa que tem um desenvolvimento de um software, que é um software que foi avaliado em bilhões, que está lá top e tal, e ela estava mostrando aquele módulo que era o módulo de consultoria do software que está competindo com o QuickBooks Sage. Aí eu vejo o screen lá, eu vejo o resultado do software, né, do modelo, que chegou exatamente onde nós chegamos. Quer dizer, pelo menos nós estamos atualizados, e você especialmente, porque sem a sua ajuda no laboratório, sua e da tua equipe, a gente não ia conseguir chegar nessa conclusão. Isso é importante. Então, você está lançando a pole position, você entende? É líder de mercado do conhecimento das ferramentas. Isso aí não é importante, meu? Cara, isso é importante. Inclusive, eu já tive o feedback de... tem algumas empresas que fazem APIs para Make, que é um sistema de automação relativamente simples, fácil de usar, junto com rede social e etc. E eu tive algumas reuniões com esse pessoal para ajudar eles a desenvolver o produto deles, cara, e o feedback que a gente teve deles é exatamente igual. Falou, cara, eu trabalho com várias agências, em vários lugares do mundo. Poucas têm um setup tão organizado e que resolve tantas coisas como vocês têm, entendeu? Porque a gente tenta fazer, de novo, Rodolfo, tem dois tipos de profissionais que trabalham com AI hoje, em qualquer área, eu acho, mas eu posso falar de marketing. Tem o cara que quer te vender alguma coisa, mesmo que seja te vender um clique, entendeu? E aí ele vai falar que você consegue fazer... Ou ilusão, porque tem um monte de gente que a gente pesquisou junto lá, porque eu tenho o robô que faz isso, o consultor online que faz isso, o cara que resolve... Meu, balela, meu. É o chat lá, sei lá, é padrão, que ele fez umas mudanças no prompt lá, mandou, que faz umas perguntinhas lá, mas, meu, não resolve o problema, entende? Ele funciona num ambiente controlado. Então, aquele cara, ele criou um ambiente perfeito para aquela ferramenta funcionar daquele jeito, entendeu? Mas quando você tira aquela ferramenta do ambiente perfeito que ele criou e coloca no seu ambiente, aí já muda, porque não funciona mais, você trocou a variável, entendeu a diferença? E tem o cara, esse é um perfil, e tem o cara que realmente faz, que é o cara que está testando todo dia, ferramenta nova, que é o cara que está tentando. Na maioria das vezes, cara, esse cara ele entende que inteligência artificial não vai resolver todo o problema dele. Agora, vamos ser bem honestos, Rodolfo, se eu aumentar, eu não, mas vier um consultor de inteligência artificial e aumentar a produtividade... Que é o que mais tem agora, né? Ok. Esse cara aumentar a produtividade do seu time, da sua empresa, em 10%. Você acha que isso é pouco ou muito? Olha, na minha empresa, 10%? Justo. No meu caso, é pouco, 10%. Pouco. 30%. Aí já é satisfatório, sim. Entende como que você não precisa da inteligência artificial resolver todos os seus problemas? Substituir 2 funcionários seus? Você precisa aplicar ela de uma maneira que hoje, a gente está falando no final de 2025, se ela aumentar 20 a 30%, cara, 20 a 30% de produtividade sim, é muito, não, sim. é muito, entendeu? Você tem uma empresa com, sei lá, 100 funcionários, é como se você tivesse 30 a mais, é muito. Eu acho que isso já faz um impacto no business do cara gigantesco. E como é que você seleciona o sonho do blá blá blá, desse pessoal que às vezes quer pegar funding, quer pegar dinheiro, tem um monte de coisa assim, né? É igual aquela bolha que teve lá da época da internet também, né? Dos 90s, né? Teve aquelas coisas dos WW, das .coms. Nós estamos nessa mesma fase do AI, cara. Tem um monte de gente vendendo ilusão, tem gente vendendo coisa que não funciona, tem gente vendendo... Não tem isso também? Um pouco, não? Nós estamos nessa bolha de... Sempre vai ter, cara, mas diferente das outras, eu acho que tem muita gente que está conseguindo fazer... Se beneficiar, não? Não, está se beneficiando, assim, não? Não só se beneficiar, mas se beneficiar e agregar valor de verdade. Isso aí, né? Inovar. Tá indo. Você pega uma empresa sueca, se eu não estou enganado, os caras da Lovable.
eles bateram um recorde de, acho que foi 1 bilhão de faturamento em, sei lá, 8 meses. Entendeu? Isso nunca aconteceu antes, não é com uma empresa de AI, é com nenhuma empresa que existiu na história. Entendeu? E eles só fizeram isso porque eles fizeram com AI. Entendeu? Então, sim, sempre vai ter muito charlatão, como sempre tem. Tem consultor charlatão, tem marqueteiro charlatão, tem tudo que... empresário também que quer pegar fone, etc. Tem, mas tem muita gente boa, então eu acho que não dá para generalizar. Tem que aprender a separar o joio do trigo, entendeu? Senão a gente vai perder muita oportunidade boa, vai deixar na mesa porque a gente acaba ficando com preconceito. Sim. Operações, como é que vocês lidam com a operação do dia a dia e inclusive com o crescimento que vocês veem da empresa estrondoso? Como é que você lida? Como é que você busca funcionário subcontratado? Onde que você busca esse pessoal? Onde você encontra? É no Reino Unido, é na Europa, é fora, Brasil? Como é que você trabalha com isso? Tem tanto no Reino Unido quanto no Brasil. E, cara, a operação ela é meio que padronizada, né? A gente tem alguns contratos que, de novo, a vantagem do perfil de cliente que a gente tem na maioria das vezes, que não são todos, é que a gente faz um trabalho de, sei lá, pelo menos 6 meses. Então, a gente consegue sentar, fazer um planejamento e a gente se organiza por 6 meses, entendeu? A gente tem outros projetos também que são esporádicos, mas, cara, a operação é... O que a gente percebe? Que quanto mais próximo a gente está do time, melhor as coisas rodam. E estando remoto, né, que a gente trabalha 100% remoto, é bem difícil. Mas como é que você encontra o talento humano nesse caso? Você vai em site de procura, você vai em agência, é boca a boca, você conhece já o pessoal do mercado? Pode ser indicação. Às vezes a gente pergunta, e aí, você conhece alguém e tal? Às vezes a gente coloca anúncio, entendeu? E aí, sei lá, recebe 100 currículos. Bate o olho ali no 100, vê qual que mais ou menos dá no perfil. Modelo tradicional. Modelo tradicional, exatamente. Que é difícil encontrar talento humano também, não é ou não? Eu sempre tive dificuldade. Cara, eu acho que a gente, pensando desde quando a gente começou, eu acho que a nossa taxa de assertividade está aí uns 60%, 70%. Sabe o que é interessante? Porque quando você é pequeno, médio empresário, você quer contratar, a dificuldade que você tem de encontrar talento humano, porque afinal de contas, você é uma empresa pequena, né? Você está competindo, ou você tem um outro vizinho seu que tem 1000 vezes o seu tamanho e recebe 1000 vezes o número de currículos que você recebe, tem uma empresa de RH interna, específica, técnica, tal, e aí vai o pequeno empresário na cara e na coragem, começa a receber um monte de currículo via, sei lá o que, Facebook, irmão, vizinho e tal, e aí tem que encontrar o mesmo talento humano com a mesma qualidade para poder, cara, mas sabe? E aí vocês competem mano a mano. Como é que a gente consegue fazer isso com um pequeno empresário, meu? Não, é difícil, cara, mas falando especificamente do ramo de agências, eu acho que eu falo com uma certa convicção que o ambiente que a gente gera, ele é muito bom de trabalhar por ser uma agência. Por quê? Porque o ambiente de agência, via de regra, ele é bem intenso. O cara, ele nunca trabalha as horas normais dele da semana. Não. A agência, cara, é um ambiente... Porque, e se a gente pegar no Reino Unido ainda, depois de 2023, né, que o mercado ele não está mais tão bom assim, e aí eu não estou falando só do pequeno e médio empresário, de novo, eu tenho experiência em empresa que atendia empresa grande, Fortune 500, etc. Então, esses caras, eles estão com um orçamento cada vez menor também, e não só o orçamento. Antes, cara, quando eu trabalhava, a última agência que eu trabalhei aqui, eles reclamavam porque há, sei lá, 4 anos atrás, ou 2 anos atrás até, o projeto demorava 2 meses para ser aprovado, e agora estava demorando 4. E às vezes nem era aprovado, entendeu? Então, o orçamento, Rodolfo, ele é muito pequeno, entendeu? E aí, cara, o que acontece? Quem trabalha na agência trabalha sob uma pressão intensa, porque sabe que tem uma fila de mais 10 agências batendo na porta daquele contato, falando, tá aqui, se esse cara não te entregar, eu tô pronto agora, entendeu? Então, é muito competitivo. Então, a pressão em quem trabalha dentro da agência para entregar o trabalho, ela é muito alta. Sim, e, então, tem que entregar, né? E tem que entregar, porque se o cara não entregar, cara, ele tem um contrato grande, ele não vai receber o contrato, perde o cliente, entendeu? Então, é um ambiente muito competitivo, de regra, tá? Mas o sistema que a gente trabalha, eu acho que a gente dá assim, uma liberdade legal, entendeu? E a gente não coloca essa pressão, a gente trabalha com um ambiente um pouco mais tranquilo. Então é difícil da gente conseguir o talento, porque a gente está competindo com esses caras, você tem razão nesse ponto, mas em contrapartida,
a gente também não perde porque o nosso ambiente ele não é tão agressivo quanto o ambiente de agência tradicional. Sim, entendeu? sim. Nós mesmos temos vários clientes na área de agência para clientes corporativos aí, eles estão sofrendo de vários problemas de pressões internas e externas em relação ao setor e eles estão realmente reclamando, né? Porque o budget diminuiu, a pressão é maior, o trabalho é maior, o volume, cobrança, mudou bastante em relação a isso, não? Mudou bastante, porque esse que é o problema, cara. Quando a empresa sofre, infelizmente, o departamento de marketing, ele é um dos primeiros que começa a ser observado de perto, ele fica em quarentena, entendeu? O orçamento de marketing, o cara fala, não, peraí, onde é que a gente está gastando aqui que a gente pode cortar, entendeu? E muitas vezes, agora eu vou trazer de volta para o pequeno e médio empresário. Muitas vezes, o cara que está na visão do negócio, ele perde um pouco o tato e se o controle fica 100% no departamento financeiro, é onde ele corre o risco de cair num loop que ele começa a cortar, diminuir o orçamento de marketing, porque o departamento financeiro ele não entende qual que é a visão do negócio com a visão do empresário. O departamento financeiro, o trabalho do financeiro é ver planilha, né? Então, você vê planilha, você faz ali a regra de Pareto, quais são os números maiores? Esse daqui, é ali que o departamento financeiro vai e isso é o que ele tem que fazer, o trabalho que ele está fazendo. Se o empresário não intervém e fala, não, cara, eu sei que está difícil, mas aqui a gente não pode cortar agora porque é daqui que está vindo o cliente, etc., corta e aí fica um loop que ele se retroalimenta, né? Você corta o marketing, aí diminui a sua exposição, diminui o lead, diminui o cliente, piora cada vez mais. Aí você tem menos receita, você corta de novo, entendeu? E aí é onde o empresário ele começa cada vez mais cai, porque ele acha que ele vai cortar o marketing, porque ele corta o mais importante que é a gasolina do equipamento dele. É tipo isso. Ele tira a gasolina do tanque e acha que o carro vai continuar andando. É tipo isso. Então, para o pequeno e médio empresário, cara, precisa ajustar, precisa ver quanto está gastando no marketing, perfeito. Mas o conselho assim, que eu daria de regra é, antes de cortar, tenta entender de onde que está vindo o resultado e se você não pode, com o mesmo orçamento, melhorar o seu resultado. E já vou te dar um spoiler, cara. Sim. 70% das vezes você pode. Guilherme, você não acha que um dos problemas é que o pequeno empresário, geralmente, ele não entende a diferença entre despesa e investimento? No meu caso, por exemplo, nesses 20 anos, eu descobri muito bem a diferença, porque eu tenho até hoje leads, eu tenho word of mouth, boca a boca, a gente me procura porque eu tenho um trabalho que eu venho desenvolvendo ele continuamente por 20 anos, né, nas diversas empresas que eu trabalho em diversos setores. Você não acha que esse é um problema? O empresário ele acha que tudo é o imediato, ele é imediatista, ele acha que ele vai investir no marketing hoje, começar uma campanha e amanhã ele acha que vai ter uma fila de cliente na porta da casa dele ou não? Eu acho que sim. Mas o que você está me perguntando, Rodolfo, eu acho que é uma equação de pelo menos 3 partes, tá? A primeira, vamos chamar do perfil do empresário, porque tem perfil do empresário que ele é de fato mais imediatista e tem perfil do empresário que ele entende a visão a longo prazo. Essa é a primeira variável. A segunda variável é o modelo de negócio dele. Tem modelo de negócio que o cara, de fato, ele precisa apertar o botão ali, ligar o anúncio e está caindo venda, quase que instantaneamente. Tá? Então tem modelo de negócio que é instantâneo e tem modelo de negócio que é a longo prazo. E a terceira variável, cara, eu acho que é como que ele consegue mensurar de onde que está vindo o resultado de marketing dele, entendeu? E aí é um erro em conjunto, eu acho, do empresário junto com o pessoal que está no marketing, seja interno ou externo. Se for externo, é um pouco mais difícil, né? Mas porque eu acho que o empresário ele tem que, de qualquer forma, ter internamente as ferramentas para ele conseguir mensurar de onde que está vindo a receita dele. Porque às vezes não é diretamente do departamento de marketing, às vezes o cara tem um consultor que vai em evento, às vezes o cara, sei lá, tem qualquer outro tipo de coisa. Às vezes é um negócio local, entendeu? Que ele tem um footfall grande, o pessoal conhece, etc. Então, eu acho que isso acontece, você tem razão, mas não é necessariamente, nem sempre é um erro. Se você pegar um cara de um modelo de negócio que precisa vender hoje, ele tem razão de estar reclamando que de repente ele contrata uma agência que faz pay-per-click, mídia paga e de repente não está entrando vendas, entendeu? De novo, cada caso é um caso. Sim, mas isso também não tem um pouco a ver com no ciclo de crescimento da empresa, em qual estágio a empresa está? Por exemplo, quando você fala de apertar o botão e começar a vender, é possível uma empresa começar do zero, sem nada, sem nenhum cliente, zero de cliente, apertar o botão e começar a vender? É possível isso? É possível. Ou vai demorar um pouco para pelo menos colocar um pouco a marca no mercado, as pessoas entenderem o que você faz? Não tem um tempo de amadurecimento até você apertar o botão e começar a dar o resultado, não? Ou você vai apertar e vai bombar? Respondendo a sua pergunta se é possível, com certeza. Esse é o padrão? Não, essa é a exceção, entendeu? Vou citar um exemplo da exceção.
um modelo de digital que o cara vende qualquer coisa que é relacionada à propriedade intelectual dele. Ele criou um e-book, ele criou, sei lá, uma planilha de consultoria que resolve o problema do cara, de onde que ele vai identificar os 3 maiores custos que ele tem que mexer. E aí é uma planilha do Excel que o cara criou depois de 20 anos de experiência, ele vende essa planilha por, sei lá, 99 libras, citando um exemplo, entendeu? Ele não precisa ter uma marca, ele mal precisa ter um website, porque aí às vezes você coloca numa plataforma tipo Gumroad, por exemplo, liga o anúncio na rede social e ele está vendendo, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é possível? É possível. Isso é o padrão? Não é o padrão, essa é a exceção da regra, entendeu? No modelo mais tradicional, cara, o estágio que você falou do business, ele afeta não só o estágio, mas o objetivo do empresário. Porque se o cara está num business que está no começo, mas ele não quer crescer de maneira agressiva, ele quer manter ali devagarzinho, se estabilizando e tal, não é um empresário agressivo, cara, ele vai investir X, entendeu? Guilherme, quanto que é X? De novo, depende da indústria. Tem indústria que o padrão do benchmark é de 2% do faturamento total dele e tem indústria que o benchmark do cara vai ser 22% do faturamento total. Cada caso é um caso. E aí você multiplica em relação a isso, aonde que o cara está e o quão rápido ele quer crescer. Se o cara não quer crescer mais, você conhece alguns empresários, o cara falou explicitamente, eu não quero crescer mais agressivamente. E aí eu tô fica do jeito que está, que também não tem nenhum problema. Eu canso de falar que tamanho não quer dizer nada, entendeu? Exatamente. Você tem um elefante e o elefante sentar a bunda em cima de você e te esmagar, não vai adiantar nada, entendeu? Não adianta nada. Deixa eu fazer levar aqui um ponto essencial aqui, que é a questão de gerenciamento de fluxo de caixa. Vamos falar um pouco sobre finanças. No estágio que vocês estão de crescimento, né, geralmente a empresa que ela inicia, ela sofre de problemas de fluxo de caixa por diversos motivos. Né? Um deles é a falta de planejamento financeiro. Né? A empresa está crescendo lá, não tem ninguém que está responsável por controlar as entradas e as saídas, e o empresário naquele dia a dia fica louco com um monte de chapéu e perde o controle da empresa. Né? O segundo, talvez, são as despesas inesperadas. A gente começa a empresa, começou ela amanhã e a gente fez aquele planejamento do que a gente acha que a gente vai gastar dinheiro, né? Faz toda aquela matemática, aquelas planilhas do Excel, e amanhã começa a aparecer um monte de despesa que a gente fala, mas eu não imaginava que eu ia ter essa despesa é legal, essa despesa regulatória, enfim. Né? A terceira situação é a falta de faturamento. Você tem a expectativa de que você vai atingir um determinado faturamento, número de clientes, você não atinge. Né? E talvez a última seria o capital de giro. Você não planeja, você não sabe e não tem o suficiente, não gera o suficiente de capital de giro para você pagar as suas despesas diárias operacionais. Você sofre desse tipo de problema ou não? E o que você faz para você não sofrer tanto e de minimizar a consequência disso na sua empresa? Cara, eu acho que sim, a gente sofre desses problemas, né? A parte financeira é o pulmão da empresa, então é uma coisa que a gente tem muita atenção com, mas em contrapartida a gente teve um começo muito surpreendente da maneira positiva. Então, quando a gente abriu a agência, a gente falou, cara, beleza, vamos começar devagar aqui. De novo, eu criei um business plan e aí fiz uma projeção. E logo de cara a gente já pegou alguns clientes, pegou alguns projetos que deu o alicerce para a gente conseguir estruturar, principalmente nos primeiros 3 meses ali, a gente falou, cara, beleza, é isso daqui. E a vantagem de você ter uma agência com funcionário e não depender tanto de freelancer é que você tem um custo fixo ali, então você sabe quanto custa a operação e você sabe que não vai variar massivamente, entendeu? Tá. Então a gente sabe quanto custa a operação, a gente, por causa disso, não tira dinheiro da empresa de maneira, sei lá, a gente não faz nenhuma estripulia, entendeu? Sim. E aí, cara, a gente não teve nenhum problema grave assim de fluxo de caixa, etc. De vez em quando a gente dá uma olhada e fala, opa, a gente precisa ter atenção nisso daqui. Alguns investimentos que a gente gostaria de fazer, a gente não faz. E eu acho que isso é positivo até no começo da empresa, porque vou fazer uma analogia com você, cara. Quando eu trabalhava no TikTok, em 2022, o mundo meio que começou a estar em crise, assim. Do meio do ano para frente, junho, julho, todas as viagens, tudo que era expense, budget para time, etc., eles colocaram para todo mundo uma regra que era somente o que era business critical. E aí nas reuniões, todo mundo falava, cara, a gente tem que ser muito deliberate, a gente tem que ser muito intencional naquilo que a gente está gastando. E às vezes a gente acha que é só o pequeno empresário que tem esse ponto, entendeu? E não é.
Não é, cara. Então a gente, como se uma empresa daquele tamanho, num crescimento gigantesco, eles vão cortar custo, eles vão falar, não, cara, a gente tem que ser realmente intencional, a gente precisa disso, onde está vindo o retorno disso? Vai voltar de alguma forma? Como? Esse é o melhor impacto que a gente pode ter para a empresa com esse orçamento, com esse recurso que a gente está investindo? Tem que responder sim para todas as perguntas, entendeu? E eu acho que o princípio é o mesmo na nossa empresa, cara. Sim. Isso aqui, a gente puxa um equipamento melhor é legal? Pra caramba, entendeu? Uma viagem para todo mundo do time, se encontrar, sei lá, no Havaí por 2 semanas no ano ia ser legal? Pra caramba, sim. Entendeu? Mas não é crítica, então nós vamos fazer. Crítico, entendeu? Então, respondendo essa pergunta, sim, a gente tem uma atenção, o departamento financeiro é uma parte que assim, tem muita atenção pra gente, por vários motivos, né? Sem dinheiro a gente não sobrevive. Mas até o momento a gente não teve nenhum problema que acendeu uma bandeira vermelha, não. E quem que é responsável pela questão do departamento financeiro da empresa de vocês? Sou eu. Tá, você é quem toma conta do... Sou eu. E aí como é que funciona o monitoramento do financeiro da empresa? Eu nunca monitoro não, cara. Tá. Tô brincando. Mas você chama o Felipe lá e fala, tá aqui, esse aqui é nosso resultado e tudo mais? Claro, não, a gente conversa sobre isso e de novo, assim, as decisões, cara, elas são tomadas em conjunto, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai passar, eu tô certo que você vai ser a primeira contratação assim, crítica de vocês vai ser essa aí. Porque você não gosta muito do financeiro, não? Você é uma pessoa super... Detesto financeiro, cara. Eu detesto financeiro, detesto admin. E o Felipe gosta ou não? O Felipe também não gosta, não. Então, mas a próxima contratação que a gente vai fazer, cara, vai ser uma pessoa que ela vai ajudar a gente na questão de organização de projeto, agenda, calendário, etc. E também admin. O financeiro, entendeu? Né? Também não, o financeiro. Eu não sei se é necessariamente o financeiro, porque, Rodolfo, o nosso financeiro é muito tranquilo. Cara, a gente não tem 300 transações por mês. Não agora, mas a empresa vai começar a crescer, já vai crescer cada vez mais. Tá, mas mesmo assim, cara, no plano que a gente tem, não é para ter 300 só se for de saída, né? Mas de entrada, cara, de novo, assim, a gente não quer ter 300 clientes que pagam pouco. Você acha que você vai conseguir dar conta disso, enfim? Você não vai ter que ter um financeiro exclusivo, por exemplo? Com certeza a gente vai ter que ter um financeiro exclusivo, isso sem dúvida. Eu espero que isso aconteça nos próximos 6 meses. Quanto mais rápido a gente tiver esse problema, vai ser um problema que eu vou estar muito feliz de ter que resolver. Mas eu acho que antes disso, cara, a gente precisa de uma questão organizacional, sabe? Posso te contar um segredo? No meu caso, por exemplo, eu sempre tenho um financeiro, chega a ser exclusivo sempre, né? Eu busco isso aí. E sabe por quê? Especialmente quando eu tenho um sócio, para que nenhum dos sócios tenha controle de 100% da conta bancária, do resultado disso. Só um sócio tem um cartão de crédito, outro não tem. Eu não gosto disso. Tem que estar no mundo financeiro para evitar conflito de interesse entre os sócios. Cara, sempre acontece. Aí você pode pegar... eu não lembro uma sociedade minha, nos 20 anos, que eu não tive ou um relinho, ou um atritinho, ou um risquinho em relação a esse ponto cara, aí. Mas sempre vai ter, cara, porque isso aí a gente tá falando de pessoas, né? Não é questão de ser business ou qualquer coisa. Mas, cara, então eu acho melhor você pegar o telefone e avisar isso aí pro Felipe, porque se tiver que alguém tomar prejuízo, vai ser ele, né? Sim, porque você que tá tomando conta. Quem tá no controle sou eu, então ele que tem que tomar cuidado. Sim, entendi. E como que você... Cara, na sua opinião, então, Rodolfo, entendendo agora um pouco mais da nossa empresa, de agência, o que você acha que são os erros mais comuns assim, que empresários na nossa posição cometem e como que a gente já poderia se preparar para eles? Evitar completamente ou estar melhor preparado? Você diz com sociedade ou sem sociedade? Porque de muda tudo, geral. Eu acho que muda tudo aqui, com sociedade. Eu tô te perguntando, cara, imagina que eu chego para você agora, Rodolfo, cara, eu tô com uma empresa desse jeito há 1 ano. Qual conselho que você me dá? Mas você já tem uma sociedade, não? Já que isso é importante. Olha, não, eu estou falando assim, olha para a minha empresa de maneira geral, não só para a sociedade. Com base no que você sabe aqui agora do que a gente entrega, o nosso público, etc. Do ponto de vista de crescer o negócio nos próximos 3, 6 e 12 meses, qual que é o conselho que você me dá? Eu acho que é só vocês desempenharem, talvez com mais eficiência e vocês realocarem tempo e energia no departamento comercial para vender. Porque todo o resto vocês já têm. Vocês já entregam qualidade, já entregam no prazo, vocês têm um preço razoável do mercado, vocês estão top de tecnologia, vocês têm tudo de AI, vocês estão na frente, A gente já testou, eu e você, juntos, por exemplo, no meu modelo de negócio, de consultoria, por exemplo, nós já testamos o laboratório até onde a gente pode chegar. E a gente sabe. E é isso que as pessoas hoje querem saber. Até onde a gente vai conseguir chegar, né, com aquilo que a gente quer. E não tem como a gente falar isso sem falar de marketing, sem falar em AI. Então vocês já estão preparados. Você tem o Felipe Francisco, que é um ótimo comunicador, sabe tudo da área de lançamento, tudo da área de social media, é um expert, sabe tudo. E você é um expert na área de, além de entender tecnologia e marketing, na questão de processo. Você é uma pessoa super processual, você sabe disso, super organizacional. Eu acho que o caso de vocês é só aumentar o faturamento, aumentar as vendas
e conseguir realocar tempo e energia, dedicação em contratar recurso, né, que é humano, talento humano, para poder continuar, porque conforme você vai ter mais cliente, você vai precisar de mais talento humano, mais recurso humano para dar conta do recado e entregar aquilo que você falou, que é entregar com qualidade. Então, se hoje você tem, sei lá, 15, 20 empresas que você atende bem, agora você vai querer atender 50 empresas bem também, o que você tem que fazer para poder manter a qualidade? É só isso. E a outra questão que eu acho que é fundamental, que não tem nada a ver com o modelo de negócio, é a questão da sociedade, que é aquilo que a gente já conversou algumas vezes, eu converso com você, converso com o Francisco, a gente conversa bastante, que é como é que a gente vai dividir essas responsabilidades, as expectativas. A gente tem um acordo de sócio, um shareholder agreement entre os sócios ou não? Porque às vezes a gente não tem. Ah, porque a gente não precisa, a gente se ama, a gente se adora, a gente se namora. Estamos bem casados. Estamos bem casados hoje, a gente nunca sabe o amanhã, né? E a gente sabe que a sociedade, às vezes, não é só a sociedade com o sócio. É com o sócio, é com a família hoje, é com a família daqui a 20 anos, a gente muda, todo mundo muda, as expectativas mudam. Hoje a gente não tem filho, amanhã a gente tem filho, tudo muda, as expectativas, o objetivo pessoal de cada um também muda. Então é muito bom deixar muito bem separado, muito bem dividido, cara, além das responsabilidades, os princípios da sociedade. O que a gente pode aceitar? Como é que a gente vai resolver conflito daqui para frente conforme as coisas vão aumentar? Porque conforme a empresa aumenta, o número de conflitos aumenta. Se você não tem isso documentado, né, não está na governança ali, não está tudo, não só no processo, mas está no papel documentado, começa a ter problema, entendeu? É natural que tem problema. Então, o que eu recomendaria para vocês é continuar com as vendas e talvez preparar um documento legal de entre os sócios tal, para poder evitar conflitos no futuro, porque eu tenho certeza, tenho 100% de certeza que essa sociedade ou essa empresa de vocês de agência já deu certo e vai dar cada vez mais certo. Legal, ótimo, cara. Então, falando sobre a parte do shareholder agreement que você comentou, pelo que eu entendi, a gente tem que prever os conflitos que a gente ainda não teve, certo? Para colocar. Então, como é que a gente faz essa parte? Como é que eu vou imaginar um conflito que a gente ainda não existiu? Quais são os principais conflitos, por exemplo, que tem no shareholder agreement? Ou que você já viu que aconteceu, mas não tinha no shareholder agreement? Não, diversos. Por exemplo, os mais comuns, como você disse, né, anteriormente aqui na nossa conversa, você falou, qual que é, sei lá, o mais complicado na sociedade, por exemplo? O mais complicado é a divisão do lucro da empresa, né? E a divisão do lucro da empresa, né, quando a gente fala, versus é o que cada um coloca na sociedade. Porque logo começa. Tem muita gente, muito empresário que eu conheço que não gosta de ter sócio, porque ele conhece aquela história de que, porque eu só teria o sócio se ele trabalhasse o mesmo do que eu, se ele dedicasse o mesmo número de horas do que eu, se ele trouxesse a mesma coisa do que eu. Começa a ter essa questão de, peraí, na balança, se eu tenho uma sociedade, por exemplo, 50%, 50% e os dois trabalham, o que cada um vai levar e que cada um vai trazer para poder levar por igual, né? Então, respeitar essas indiferenças e ter isso documentado. E aí uma outra situação também interessante é respeitar o momento de cada sócio também. Porque amanhã o sócio teve filho. Eu tive, por exemplo, um bebê de 18 meses. Nessa fase, por exemplo, que a minha esposa ficou grávida, teve filho. Uma situação super complicada, né? Tudo bem que as minhas empresas quase todas estão na fase de maturidade, é mais fácil de conseguir lidar. Mas como é que você lida, por exemplo, com essa situação na fase de crescimento, quando você precisa mais da pessoa? Então, essa é uma situação. A outra é a divisão de responsabilidade, como eu te disse, quem que é o cacique da empresa, quem que vai dar a última, como é que eu vou resolver esse problema? Se eu falo sim, você fala não, como é que a gente resolve? Talvez a gente traz um terceiro elemento, uma pessoa que tem super capacidade técnica, também empresa de marketing, para poder ajudar a decidir essa diferença que vai ter entre o que a gente vai fazer estrategicamente ou não, né? Esse é um ponto relevante. Outro como é que acontece no pior caso do cenário ou no caso que um dos sócios queiram sair. Porque a gente não casa para ter divórcio, a gente casa pro resto da vida, né? Ainda mais quando a gente casa na igreja, mas a gente sabe que o divórcio pode acontecer, né? E cada vez ele fica mais comum, a gente sabe estatisticamente. Não estou incentivando ninguém a divorciar e nem você a divorciar, acabar a sua sociedade com o Felipe Francisco. O que eu estou tentando explicar é que assim, a gente sempre tem que ter documentado o que acontece se eu não tiver afim, ou se eu mudar o meu plano pessoal, ou se ele mudar o dele também, né? E em qual estágio da empresa também, né? Outra, em quais situações quebra automaticamente essa sociedade? Cara, pisou na bola, roubou, ficou um ano sem responder o telefone, desapareceu, cara, ficou louco. O que acontece? Ficou descapacitado mentalmente, e é meu sócio, tá lá, quem que vai assinar aquele negócio? Então assim, tem diversas situações que todas essas situações tem que estar lá. Outra coisa, divisão de lucro da empresa, como você falou, qual frequência? Não vão pagar dividendos interim? Mês a mês a gente vai pagar para a gente ou não? Ou vai ter final dividends? Então, todas essas situações são situações que tem que estar documentado,
né, para você ter a certeza que você vai evitar problema no futuro e discussão e que a coisa cabe bem, porque isso é para o bem, não é para o mal, né? Não é porque ele fala, porque eu tenho isso aqui porque eu não confio no meu sócio, porque eu acho que... Não, é porque é natural que pode acontecer esse tipo de indiferença, de conflito, e esse documento está lá para poder resolver isso. E outra, você pode preparar um agora e você vai shapeando, você vai alterando ele conforme a sua necessidade, entendeu? Faz sentido, cara. Não, faz todo sentido. Mas uma das coisas que algumas desses pontos que você citou, eles são um pouco mais simples, eu acho. Por exemplo, divisão de dividendos, etc., a frequência, quando que um sai, etc. Mas o que me pegou mais foi como que você consegue medir o impacto de cada um dos sócios no negócio. Por quê? Vou trazer para a nossa realidade, tá? Vamos imaginar uma situação hipotética que um de nós dois traga um cliente que é responsável por 50% do faturamento da empresa. Essa mesma pessoa, que seja eu ou o Felipe, que trouxe isso daí, trabalha 2 horas por semana na empresa. Uhum. Todo o resto não aparece em reunião, não aparece em nada, tal, mas trouxe isso daí, cara. Às vezes faz uma reunião com o cliente por semana, às vezes faz uma reunião com o time para ajeitar alguma coisa e não faz mais nada. Isso é um impacto financeiro, mas essa pessoa não participa em quase nada do operacional, entendeu? Então, e pode ter o vice-versa também. Às vezes a pessoa não traz o financeiro, mas está ali no operacional todo dia. Sim. Como que você mede o impacto de cada um dos dois na empresa nessa situação, sendo que um é o impacto financeiro direto e o outro é o impacto no fulfillment, no operacional, na entrega? Sim, ótima pergunta. Veja bem, eu vejo de duas formas isso aí, né? A primeira, nua e crua, eu acho que é uma questão de aceitabilidade, né? A gente tem que aceitar quando a gente vai entrar numa sociedade que a gente tem nossas indiferenças, que a gente vai contribuir diferentemente, inclusive em momentos diferentes. Pode ser que hoje eu contribua muito mais na sociedade com você e amanhã muito menos, em função de diversos fatores que a gente já falou anteriormente, né? Essa questão, por exemplo, também que você disse, mas é porque ele vai só trazer o cliente que precisa de 50% do faturamento, mas não vai trabalhar. O que ficou combinado lá no começo do Shareholder Agreement? Porque no Shareholder Agreement você pode definir essa condição. Você pode falar, peraí, se a sua função vai ser especificamente, né, comercial, e se você atingir essas metas, né, eu não peço de nenhuma forma, ou a empresa não pede, não é nem você, que você trabalhe para a empresa intensamente, ou desenvolva, ou se dedique o mesmo número de horas, porque você já atingiu os seus targets. Então, é muito importante você decidir entre os sócios, e entre os sócios participantes da empresa, né, quais vão ser exatamente esses indicadores, porque você pode definir isso aí como indicador também e depois você pode até querer alterar. Eu posso falar assim para você, ô Guilherme, vamos ser sócio a partir de agora? Vamos, você vai ser responsável pelo departamento comercial, né? Você não tem nem hora nem para entrar, nem para sair, nem nada. Eu não preciso de você no operacional, você não precisa trabalhar X horas por semana ou por dia, mas você tem a responsabilidade de trazer o faturamento mínimo esse para a empresa crescer e já está escrito lá na sua livre de responsabilidade, junto no Shareholder Agreement, que se você atingir aquela meta com esse cliente que eu vou trazer, por exemplo, de 50%, eu não preciso fazer mais nada. Se eu quiser, eu sento e descanso. Mas está escrito lá. Agora, como é que você definiu essas variáveis, o que cada um tem que trazer de contribuição? Eu acho que tem que definir o que cada um vai contribuir para o negócio antecipadamente. Como você falou, como é que cada um vai contribuir? Vamos escrever lá. A nossa expectativa é que os dois sócios vão participar ativamente e eles vão trabalhar efetivamente da empresa? Porque aí é diferente. E quantas horas vai ter que trabalhar ou não? Tem horário mínimo ou não tem? Tem que definir isso aí. Eu acho que a única forma que tem de evitar conflito é definir no princípio e tem que estar lá no Shareholder Agreement. Essa é a minha opinião, entendeu? Entendi, claro, faz sentido. Então a gente poderia, por exemplo, colocar que, independente de quanto que você traz de receita para a empresa, você tem que trabalhar no mínimo, 20 horas ativamente. Então, você trouxe a receita, beleza, mas nas outras 18 horas na semana você vai atrás de outra receita, porque daí a empresa cresce. Seria isso ou não? Ainda mais quando é on-off, né? Vou te dar um exemplo aqui interessante. Não vou dar nomes, né, obviamente, mas casos e casos e casos, né? Um empresário aí conhecido que trabalhava trabalha numa área que o ticket médio dele é altíssimo. Então, numa transação para a empresa, ele tem um sócio que entrou, sei lá, um exemplo, há 2, 3 anos atrás, 4 anos, recentemente, de uma certa forma, ele já tinha a empresa dele há 15, 20 anos, e aí um belo dia, tomando um café, não, porque, tô me dedicando pra caramba, tô lá me esforçando, 24 horas por dia, não sei o que, me matando, contratando, mandando embora, eu tô assim, com dor de cabeça, né, com
gerenciando os funcionários e tal. Tô com toda a responsabilidade da empresa. E o cara que entrou lá, pô, 2 anos que corre aqui, corre lá, não aparece nada. Legal, né? E eu falei para ele, calma, meu, porque seu ticket médio é alto, uma hora entra, entendeu? O cara tá sumindo a pipa lá, uma hora você vai ver, né? Ah, porque não sei o quê, porque o paciente Meu, passou uns 6, 7 meses depois, né? Eu sentei para conversar novamente, tomar um café, e aí, como é que estão as coisas? Né? Meu, você não sabe, cara, o tal do sócio fechou um negócio, não sei aonde, trouxe... Meu, trouxe 15 milhões de dólares pro negócio. Pô, meu... Resolveu os 2 anos. O cara não precisava ter trabalhado nenhum dia desses 4 anos, meu. É no 4º ano que ele trouxe um ticket de 15 milhões que mudou a história da empresa. Então, tem isso aí. Óbvio que eu estou levando para um outro nível, porque eu estou dando um exemplo de uma empresa que ela tem um ticket médio muito maior e o ciclo de venda muito maior. No caso de vocês, como empresa de marketing, se você precifica e busca aquele mercado segmentado e você fala, meu ticket médio é 4 mil, 3, 4 mil libras, né, gerenciando o cliente em total, por mês, por exemplo. Meu, você sabe que você vai querer atingir 200 pau, você vai ter que ter 50 clientes. Então, a pessoa que é responsável pelo marketing na empresa vai ter que trazer os 50 clientes. Né? Agora, vocês também, como sócios, vocês também têm a expectativa de que o outro participe também em outras coisas também, além disso? Porque no começo da empresa do startup, no crescimento, você sabe, a gente tem que vestir um pouco mais os chapéus. Claro. Agora, o que a gente não pode esquecer é que tem que faturar, meu. O mais importante da empresa tem que ter cliente, tem que ter vendas, entendeu? Claro, com certeza, cara. Não, sem dúvida, eu ouvi inclusive de você há um tempo atrás e eu levo até hoje que se o dinheiro está entrando, você consegue resolver os problemas, entendeu? Claro. Então isso é uma máxima nossa também. E, cara, em relação o cliente entrou na parte operacional, pelo que você vê dos seus clientes, Rodolfo, você acha que tem uma regra que está mais associada ao sucesso do empresário, que ele é mais flexível com os funcionários no operacional versus o empresário, que ele é um pouco mais linha dura, um pouco mais assertivo? Ou não? Você acha que não tem regra? Eu acho que depende muito do setor que a empresa atua. Eu acho que tem setores e setores. Eu acho que tem setores que talvez sejam um pouco mais... tem um pouco menos de flexibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu atuo muito na área da construção no Brasil. Meu, a construção tem flexibilidade? Talvez tenha. Eu tenho um cara que trabalha com vendas, eu tenho um pouco de flexibilidade. Um cara que está numa posição mais de gerente, mais diretor, um tal do RH, o marketing, tudo bem. Agora eu não posso ter flexibilidade na obra, por exemplo. Eu não posso virar para uma pessoa, para o subcontratado, para o funcionário da obra lá e o funcionário falar, meu... Trabalha remoto. Trabalha remoto. Não, faz tudo remoto, ou manda qualquer um no seu lugar, ou chega a hora que você quer, não tem problema. Não, você tem toda uma operação, um processo que tem que ser seguido. Agora... Vamos trazer agora, já, por exemplo, para a área de serviço. Se você é advogado, você é contador, você trabalha nessa área de serviço, mesmo marketing, eu acho que tem a flexibilidade joga muito. Assim, no meu caso, meu perfil eu sou extremamente flexível, meu. Eu acredito na flexibilidade. Eu acho que se quem está no time, quem é colaborador, tem a flexibilidade, está contente, meu, eu vou apertar para quê? Eu tive inúmeras conversas, na verdade, com sócios anteriores, né, de algumas empresas de serviço, por exemplo, quando a empresa começou a crescer, tinha 30, 40, 50, 60 funcionários. Não, vamos implementar cartãozinho para entrar, porque tem um funcionário que chega ao meio-dia e vai embora às 4, está dando um exemplo, e a maioria chega às 9, sai assim. Meu, foi a maior cagada que eu fiz, foi eu não ter batido no ponto e falar assim, não implemente essa porcaria na porta de uma empresa séria de serviço, porque, meu, virou uma confusão. Sabe o que aconteceu? Todo mundo que chegava no horário, que dava bom exemplo, entendeu? Que era gente que tinha uma vibe altíssima, positivo total. Meu, detonou. O pessoal começou a só cumprir horário com o tal do cartãozinho, meu. Entendeu? Não entregou produtividade, entendeu? Ficou descontente. Foi terrível. Então, eu não acredito em apertar. Eu acho que o segredo se você tem um talento humano na empresa, gente que está incentivado, que vai trabalhar, meu, você não precisa apertar, meu. É isso. Então, a minha próxima pergunta seria, então, como que você mede a produtividade com tanta flexibilidade? Você acha que o próprio funcionário ele é responsável por mensurar a produtividade dele ou não? Isso é responsável da empresa? Então, veja bem, eu não acredito... Vamos voltar novamente para aquela questão que a gente conversou de casos a casos, de setores e setores. O setor da construção, novamente, é muito mais fácil você calcular a produtividade.
Você tem um carinha que está dando um monte de tijolo, lá você tem que entregar aquela parede, aquele telhado, você tem deadline, você tem timeline, você tem um projeto, você tem... Meu, não tem jeito, o engenheiro está de olho, o chefe de obra, não tem como, né? A produtividade, tudo aquilo ali tem que funcionar naquela harmonia produtiva, tem que ter eficiência para funcionar. Agora, voltando novamente para o caso de serviço, criatividade, por exemplo, tal, eu acho que tudo isso aí é puxado por processo. Né? Então, essa pessoa que ela vai trabalhar no meio do processo ou não? Se ela vai trabalhar no meio do processo do serviço, né? E lá em cima está entrando o suficiente de cliente para poder manter o processo funcionando, e cada uma dessas pessoas é parte do processo, se o processo começar a emperrar, ter problema, ter bottleneck, ter resistência, não funciona, meu, e outra, quando você tem talento humano, um cara lá levanta a mão e já fala assim, ô Rodolfo, é o seguinte, meu, esse cara aqui é um Zé Mané, meu, o processo está funcionando, está trazendo todo o trabalho de todo mundo, porque é um processo que cada um é responsável por um processo desse flow, é diferente. Agora, se é uma pessoa que não participa do processo, eu estou esperando, a minha expectativa é que o Guilherme me traga criatividade, me traga um vídeo que vai me trazer mais, sei lá, mais exposição, vai tomar conta da minha estratégia. Eu não estou esperando que você trabalhe X horas, para mim, é um exemplo. Estou esperando que você entregue aquilo que você me prometeu. Então, acho que tudo começa com qual que é a responsabilidade de cada um, a função de cada um, né? O que cada um tem que entregar, que tem que estar no manual de operação, e aí você vê o quanto que ele participa do flow ou não. Se a pessoa começar a sair do flow, é na hora. Eu tenho uma porrada de funcionário remoto, tudo que é lugar do mundo, e fuso horário diferente. E o flow está funcionando em várias empresas que eu trabalho, entendeu? Cara, mas você não acha que normalmente isso é fácil de se esperar de um profissional que ele já está um pouco mais mid-senior? Porque esse cara ele já sabe como é que funciona, né? Ele sabe como é que ele entrega o trabalho dele, ele é muito mais focado no resultado do que só no que ele tem que fazer, na verdade. Mas como que você faz com um cara júnior? Então, veja bem, eu acho que o mesmo sistema, o mesmo conceito é aplicável. O importante é, quando a gente fala de produtividade, o que é medir a produtividade? A produtividade nós estamos falando da entrega do trabalho no tempo. Isso é diferente de, por exemplo, eu vou analisar o desempenho do meu time, ou pode ser subcontratado também, porque hoje em dia não é só o meu time que está dentro do meu ônibus, né, ou do ônibus da empresa. E quem está fora do ônibus e trabalha como subcontratado tem que ser tratado igual. Esse é o meu ponto de vista. Né? E fica cada vez mais parecido. Então eu digo o seguinte, é que quando você tem uma função que é importantíssima para a sua empresa, né, é mais interessante que você tenha, se você tiver recurso financeiro, que você tenha ela dentro do ônibus, inside. Caso contrário, é mais fácil subcontratar. Mas cada vez mais com essa ideia de remoto, disso, daquilo, de entrega por output, por entrega por resultado, e não por produtividade, não por hora trabalhada, cada vez mais fica igualada essa situação entre contratado e subcontratado. Você entende? Uhum. Mas nesse caso, que a gente está falando de produtividade, nesse caso que você está explicando, talvez é um pouco diferente. Por quê? Porque aí eu vou analisar ele por resultado. Eu vou encontrar com essa pessoa em determinados cargos e falar assim, cara, você tem que me entregar isso nessa situação e nesse tempo. E aí vamos ver se ele vai conseguir atingir as metas e se as metas também são realísticas, entendeu? É isso. Entendi. E aí como que você gerencia a expectativa do funcionário quando o cara quer um pouco mais, quando ele de repente quer mudar de cargo, quando ele quer um aumento? Olha, no meu caso, aumento, eu acho assim, novamente, vai depender tudo de empresa e setor, né, também, né, uhum. E as forças de mercado também que atuam, né, além da situação interna, análise. Pô, como é que a empresa está? Como é que está o desempenho? O faturamento aumenta, não aumenta? Como é que está o resultado? O lucro líquido lá no final? Está dando para distribuir, para ajudar? Essa é a primeira coisa. Segunda é a força do mercado. Vou dar um exemplo aqui. Na Inglaterra, por exemplo, né, com essa situação do Brexit, a mão de obra ficou caríssima, ficou escassa, aumentou o valor. Então a expectativa de quem está aqui tomando neve na cabeça, com frio, né, enfim, com esse problema de mobilidade dos países da Europa para cá, vice-versa, tal, essa dificuldade toda, mas o poder de consumo está diminuindo, a inflação aumenta, tal, fica cada vez mais push, você tem que pensar num reajuste. No meu caso, por exemplo, como empresário, nas empresas que eu atuo no Reino Unido, eu tenho outros em outros lugares que é fora do Reino Unido, no Reino Unido eu dou ajuste anual, por exemplo, é no mínimo inflação mais alguma coisa, genericamente. Agora, especificamente, individualmente, a gente tem que analisar cada indivíduo em cada departamento e o que cada um traz e contribui para a empresa individualmente, entendeu? Entendi, não, faz todo sentido, cara. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo de curto, médio e longo prazo da Simple, me diz aí.
Objetivo de curto, médio e longo prazo, vamos falar curto prazo, 3 meses, cliente, a parte comercial. Agora, de médio prazo, eu diria mais ou menos 6 meses, aí já é cliente, a parte comercial. Em 12 meses seria cliente também a parte comercial. Então, o nosso objetivo nos próximos 12 meses resume a pegar mais cliente, mais business. Como você falou, cara, a parte. Se o dinheiro está entrando, o formato do que a gente entrega, Rodolfo, eu acho que já está aprovado, entendeu? Pelo que a gente já entregou para os clientes nesses 12 meses, o que a gente continua entregando e pelo que funciona para a gente de maneira operacional, o valor que a gente sabe que a gente agrega, que não é só também entregar o trabalho, onde a gente move, a gente tem um impacto positivo, né, para o empresário, e a parte do lucro também. Esse formato está aprovado, a gente teve 12 meses para provar isso. Agora, cara, é escala. É escala, entendeu? Como que a gente consegue fazer mais do que a gente já faz hoje e, de preferência, tentar evitar crescer o nosso portfólio de serviços de maneira horizontal. O que eu falo de maneira horizontal, cara? Adicionar algum serviço que não seja do nosso core hoje, tá? Alguma coisa que a gente tenha que aprender e etc. Por quê? Porque isso aí gera mais recurso. Sai do foco. Sai do foco, tem a curva de aprendizado, e aí vai recurso embora, entendeu? A gente não sabe, quando a gente está fazendo uma coisa nova, é difícil da gente entender quanto tempo a gente vai demorar para entregar com precisão, controle de qualidade, a margem de erro é maior, entendeu? Então, nos próximos 3, 6, 12 meses, escalar o que a gente já faz e, de preferência, focar naquilo que a gente já tem provado, porque senão a gente vai ter que, sei lá, contratar mais 3, 4, 5 pessoas para fazer cada um picadinho diferente. Aí eu acho que o modelo de negócio ele colapsa, entendeu? Ele não funciona mais. E ainda mais, talvez, nessa fase do ciclo de crescimento que vocês estão, né? Enfim, também vocês já conseguiram provar que a solução que vocês têm, né? Que realmente resolve uma necessidade que o empresário tem hoje, né? E ainda mais com essas alterações, mudanças significativas tecnológicas, vocês estão como carro-chefe. E é esse ponto que você falou, cara, que eu acho que é muito importante também. Se a gente resolve uma dor real, o Reino Unido sozinho tem 5,5 milhões de empresas, mas considerando profissionais autônomos, etc. E aí não entra no nosso perfil de cliente. Mas vamos imaginar que desses 5,5 milhões, 10% cai no nosso perfil de público ideal. 10%. Sim. A gente tem no mínimo 500 mil de empresas que precisam do nosso serviço. Sim. 500 mil de empresas só no Reino Unido que a gente consegue agregar valor. Cara, a gente não precisa diversificar com, sei lá, vender camisa, fritar hambúrguer e pintar a parede do cara ao mesmo tempo. Sim, entendeu? Mas é que o empresário cai nessa tentação de que ele acha que ele não consegue entender essa análise de diversificação versus foco, ele sai dando tiro para tudo que é lado e quebra a cara, entendeu? É bom diversificar, mas saber diversificar qual que é o momento que a empresa está, entendeu? E qual que é o tipo de diversificação, entendeu? Eu acho que a pergunta é diferente, Rodolfo. Qual que é a pergunta? Eu acho que a pergunta é, o empresário, ele, na posição que a gente está, tá? O que eu acho que representa a maioria da posição dos empresários também, tá? Ele pega o dinheiro que está na mesa, mesmo que aquele dinheiro tire ele do foco dele ou não, ele recusa o dinheiro que está ali para ele manter o foco. Então, eu acho que essa pergunta ela não é tão simples entre mantém o foco ou diversifica. Eu acho que pega o dinheiro que está, pega o low hanging fruit, mas ao custo de dividir a sua atenção, o seu recurso interno e etc. Que nessa fase estrondosa, te quebra. Exato. Né? E aí, o que você faria? Eu não pego o dinheiro da mesa e continuo no foco que eu estou fazendo até chegar na fase de maturidade, tá com a minha empresa faturando X mil, eu bem, com a minha família bem, aí sobrou um caixa, ali sobrou um dinheiro, eu falo, agora é hora de tentar diversificar. Se eu tiver a fim de diversificar, porque, novamente, só crescimento e tamanho não significa nada, O que significa é o empresário tá feliz, tá contente, tá legal, tá conseguindo gerenciar. Concordo. Agora eu vou te fazer outra pergunta, da parte estratégica. Vamos imaginar que eu venda maçã, banana e limão. Mas tem um cliente meu que ele precisa de maçã, banana e abacate. Sim. Eu não ofereço isso para ele. Eu estou dando abertura para outra empresa entrar, que ele vai precisar disso, ele vai pegar, e aí, de repente, isso me coloca em concorrência direta com um concorrente que talvez não teria ali.
Não estaria ali. Sim, mas é porque eu acho que no escopo de serviços que vocês oferecem hoje para o mercado, para aquele cliente potencial que vocês têm, né, e aquilo que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, vocês fazem muito ajuda das pessoas que querem fazer o branding pessoal delas, que é importantíssimo, meu, porque hoje uma coisa é a marca da empresa, a corporate identity, a outra é a pessoal, né, que é a personal identity. Né, e a personal identity é muito importante você investir na sua personal identity também, não só na sua business identity. Até porque a sua business identity, às vezes você muda porque o business mudou a situação, tudo pode acontecer. E a personal identity você consegue manter, né? É um asset que você tem até o seu falecimento. Então o ponto esse, por exemplo, é um serviço que vocês fazem. Depois vocês fazem toda a questão de gerenciar a mídia social com estratégia via AI e tudo mais. Então assim, nesse escopo que vocês já fazem hoje de serviço, eu, vindo de fora como empresário, não tenho nada a ver da área de marketing, eu não consigo entender o que mais precisa ser feito para poder diversificar. No meu caso, por exemplo, o que vocês já oferecem para mim já é mais do que o suficiente, você entendeu? É porque o marketing, cara, ele é muito abrangente hoje. Se for pegar aí nos últimos 10, 15 anos, cada tangente de marketing virou um iceberg, que o que a gente vê é só a pontinha ali, uns 5%, e aí, sei lá, vou pegar um exemplo, paid media, sei lá, você faz pay-per-click, seja no Google, né? Cara, você tem como fazer uma especialização em Google AdWords, que você é o mestre e tem especialistas que só fazem isso, o cara não faz mais nada. E aí, como qualquer outro especialista, vai pegar um médico, vai pegar um mecânico que é especialista num Porsche, por exemplo, e vai conhecer aquele carro muito melhor do que um mecânico genérico, entendeu? Em marketing é a mesma coisa. Então, tem muitas especialidades. Sim. Mas eu concordo com você, cara, que a gente tentar fazer muita coisa, a gente acaba, até porque a gente não é uma empresa com 2.000 funcionários. E não tem como também. E depois disso você vai descobrir que depois você vai querer prestar serviço com, sei lá, um exemplo, vou exagerar, 40 serviços para todos os clientes e no final você vai ver que vai ter 8 deles que é o que você vai mais vender. Aquilo que é o seu core mesmo. E aí você às vezes diversifica e diminui e foca novamente. Então eu acho que o segredo é focar e fazer muito bem aquilo que você faz, para depois, aos pouquinhos, se houver necessidade ou realmente interesse, fazer alguns testes de laboratório para entender se vale a pena diversificar ou não. Mas como você disse, depende de mercado em mercado. Guilherme, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aqui a participação na conversa com o Rodolfo Basílio. Você é um cara aí que sabe tudo de marketing, especialista na área, um cara técnico, operacional. Não, é isso aí. Já está há anos aí, conhece tudo da área de marketing, também na área de AI, o que está mudando, pouca gente está acompanhando, vocês estão acompanhando. Parabéns pelo trabalho e boa sorte com essa sociedade com o Felipe Francisco, que é um ótimo comunicador. É outro também, é o cara, hein? Estão ajudando 2 caras para montar uma empresa de sucesso que já deu certo. Obrigado por aceitar o convite aqui de participar aqui da conversa comigo. Eu que te agradeço, Rodolfo. Obrigado pelo convite, foi um prazer, viu? Gente, ficamos aqui novamente, uma conversa com o Rodolfo Basílio hoje, um convidado especial, Guilherme da Silva, da Simple Agency, uma empresa de marketing, o cara sabe tudo, é expert. Não só explicou um pouquinho sobre a jornada empreendedora dele, o que é ser empresário da área de marketing aqui no Reino Unido, mas também deu muita dica, muita sugestão para você, empresário, não quebrar a cara e não escolher a empresa de marketing errada para poder ser responsável pelo aquilo que faz mais diferença no seu negócio, que vai te ajudar a trazer o cliente, vai te ajudar a trazer o faturamento para sua empresa, para você evitar também os erros mais comuns que os empresários cometem quando eles querem começar o seu negócio, para você que é empresário atingir o seu sucesso empresarial. Ficamos por aqui novamente. Um grande abraço, acompanhe nosso trabalho, Rodolfo Basílio.